Caramba. Salve, galera! Estamos começando mais um Mover Podcast. Se você está parado, é hora de se mover. E hoje a gente está com um episódio muito especial com a Dani do canal Girl Power para falar de NFL. É isso, Dani? Exatamente. Vou falar um pouquinho sobre futebol americano aqui para os brasileiros que conhecem, mas não conhecem tanto. É um esporte peculiar, né? Maravilhoso. Eu particularmente, no meu colégio, eu joguei o futebol americano e, convenhamos, eu não aprendi nada, com todo Com esse respeito. físico maravilhoso. Nossa, mas eu gostei demais, tanto que eu acompanho. Na época que eu tinha o Xbox, eu ficava jogando no Kinect, sabe? Os joguinhos de futebol americano, velho. O que não e eu não consigo entender as regras. O Maiden. O Maiden. No Kinect também tinha uns joguinhos que você... Específicos. Isso, que era só pra ficar brincando lá com o sensor de movimento. Adorava. Mas eu realmente até hoje não entendo as regras. Não é tão difícil quanto parece, vai. Então você vai ajudar a gente explicando, não tem problema. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais de futebol americano, que é realmente um esporte diferente, né, pro Brasil. Até porque não é tão difundido no mundo, né? Ele é bem específico. Cara, muita gente fala isso, muita gente acha isso, mas por incrível que pareça, a NFL... É lógico, a gente não pode comparar com a NBA, que é muito mais popular e tudo mais, até por ser um jogo olímpico e etc e tal, a gente consegue ampliar mais. Nossa, é verdade, o futebol americano não é olímpico. Não é, mas existem projetos para isso também e tudo mais. Mas, por incrível que pareça, a NFL faz um trabalho, e hoje em dia mais ainda, para conseguir... Difundir. A gente tem jogos durante a temporada no exterior, na Alemanha, México, Inglaterra. Tem alguns times que conhecem o Brasil, querem investir no Brasil. Então, tem uma certa a amplificação assim, do mercado que eles querem fazer. Eles querem... recentemente, acho que mês passado, eles soltaram a lista de quais países eles querem investir, porque eles dão uma opção para o time. Eles viram para o time e falam, qual país você quer investir? Aí, cara, eu quero difundir em tal país. O Miami Dolphins, por ser um time de Miami, escolheu o Brasil por conta de ter Eu ia perguntar isso agora, né? uma o Brasil torcida foi escolhido, né? Pelo Miami Dolphins, justamente por conta de toda a quantidade de brasileiros que tem lá em Miami. A gente sabe que a colônia é muito grande, etc, etc. Tanto é que, uma curiosidade já, entrando nesse meio, o draft deste ano... Um dos anúncios de uns jogadores foi feito por um jogador brasileiro no Cristo Redentor, um jogador de futebol. Então, assim, os caras, eles conhecem o Brasil, não é tão desconhecido Engraçado, assim, isso a Globo não mostra, né? Não, mas é impressionante o nível de organização, né, que os caras têm. Os caras de pensar em fazer embaixadas nos outros lugares, de passar a cultura para os lugares. É um mercado absurdo, assim. Se você for estudar a parte do quanto eles investem e quanto que eles ganham... É muito absurdo. É absurdo. Consegue ser maior, apesar de não ter tanta difusão, no exterior, mas é maior que a NBA. Eu chego a arriscar, assim. Você tá brincando? Em questão de marketing e investimento, tá mais do que a NBA? Sim. Porra! Sim. Pra você ter uma ideia, por exemplo, um intervalo de 30 segundos no Super Bowl, acho que da última vez que fizeram a análise, eu acho que estava entre 7 milhões de dólares. 30 segundos. 7 quanto? 7 milhões. Milhões, 30 segundos. 30 segundos. De dólares. De dólares. De dólares. Que dá mais ou menos uns 400 bilhões de reais. De kwanzas, né? De pesos argentinos. Eu acho que deve dar 1 zilhão de dinheiro do banco imobiliário, sabe? Tipo, é um negócio absurdo. A Estrela vai ter que vender a fábrica agora pra gente. Dani, deixa eu só te cortar um minuto, porque o Pedrão, a gente tá dando risada desde o início, a gente conversando, e a gente esqueceu de se apresentar, né? Você não me apresentou, não se apresentou. Porque... E não pediu, e não fez a nossa questão de honra aqui, né? Que é pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o joinha, tá bom? Desculpem aí a nossa falta de profissionalismo. A gente tava muito animado conversando com a Dani antes de iniciar o podcast. E, claro, né? Domingão passou, Pedrão de ressaca. A gente tá esquecendo tudo, gente. Foi mal. Segundona é difícil, É, galera. complicado. Essa minha vida de balada não serve pra isso. Bom, Dani, desculpa. Seguinte, eu queria perguntar pra você, antes da gente falar exatamente do futebol americano, qual foi o motivo da sua paixão por esse esporte? Por que você decidiu entrar nesse mundo que, pros brasileiros, é meio distante, né? Meio não, muito distante, né? Então, na verdade, assim, eu trabalho com nada a ver com isso, né? Você vai perguntar, mas você faz jornalismo? Não, sou formado em Direito, trabalho com Direito, então não tem nada a ver. Mas igual. É um hobby, então. Mas começou mais ou menos assim, porque assim, sabe quando você tá zapeando pela TV, você tá sem nada pra assistir, aí você passa lá nos canais da ESPN, Sport TV e tal, aí você olha e fala, pô... Os caras jogando bola. Deixa eu ver, né, isso daí, curling. Curling. Aí eu falei, cara, deixa eu ver. Aí, tipo, aquela coisa, mas que caramba, não entendo o que tá acontecendo. Por que a bola voltou? Por que para toda hora? E aí, efetivamente, no escritório que eu trabalhava,
na época, tinha um amigo que acompanhava mesmo. Então, ele já acompanhava há mais tempo. E ele, cara, vamos fazer o seguinte. Um dia você vai assistir o jogo e a gente vai trocando mensagem e eu vou te explicando. Beleza. Aí eu comecei a tomar gosto por aquilo, comecei a achar legal, aí você começa a entender, porque assim, futebol americano, efetivamente você gosta quando você entende as regras. Aí você começa a ver que é muito aquela porradaria que a gente acha que é, você fala, não, é tudo estratégia. Aí você começa a falar, pô, o negócio é legal, é diferente. Você começa, eu já vi uns vídeos, né, de pessoas assistindo futebol americano e, tipo, gritando, vira torcida, tipo, torcida organizada, todo mundo quer se matar, né, por causa dos jogadores que estão tentando se matar dentro do campo. Não, mas essa é a sensação que dá, né? Tipo, porque, vamos lá, os caras são umas dá uma cotovelada nele. E aí, cara, eu fui procurar, tipo assim, nas redes sociais, eu falei, deixa eu ver como é que funciona, quem que fala sobre, quero acompanhar mais sobre isso. E aí eu peguei e procurei até mesmo Instagrams, assim, feitos por meninas falando do esporte. Não é nenhuma questão de levantar bandeira, nem nada, porque não é a ideia. E aí eu vi que tinha um ou outro Instagram, assim, que já estava desativado, sabe? Criado por mulheres falando do esporte. Eu falei, cara, vou falar sobre. E aí, quando eu comecei a acompanhar e criei, efetivamente, a página, o Girl Power, eu vi que alguns amigos meus que não conheciam sobre esporte falavam, mas como é que é? Me explica. Eu falei, cara, pô, tá aí um negócio legal. E você sabe, ninguém sabe, vamos usar isso. Exatamente. Aí eu começava a explicar, aí eu comecei a fazer vídeo explicando, e aí o negócio foi ganhando uma proporção. Todo mundo achou muito legal ser uma mulher, porque é um mercado que tem muita gente masculino, que fala, na verdade, mas é muito masculino, esporte de uma forma geral. E aí a galera começou a gostar, isso ganhou uma proporção e tudo mais, e aí, tipo assim, não é nem modéstia e tal, falsa modéstia, mas acaba virando uma referência, sabe? Porque é muito legal falar sobre esporte, e ver a galera gostando. Tipo, eu comecei a conhecer, comecei a acompanhar, porque eu vi um post seu e você explicou e eu achei legal e não é tão difícil. É muito legal quando você faz algo que você gosta, que você sabe, né? Trabalha com isso, né? O Pedrão abriu um canal no YouTube e ele falou, puta, não tem nada pra falar, eu não sei de nada, não gosto de nada. Exatamente. Não deu certo. O único inscrito que tinha era a mãe dele e eu. Mentira, minha mãe não era inscrita. Era mulher, nem isso, né? Era a esposa, nem ela. Ninguém. Só você, Robertão. Mas foi apoio. Isso é amor de verdade. Isso é amor de verdade. Não fala amor de verdade que ele é casado. Senão... Não, mas de verdade, é muito legal isso. E após você fazer o canal, o que você sentia quando as pessoas começaram a ir atrás, buscar, ver, falar que gostava? Como que foi essa interação com a internet? Foi abrir um horizonte pra mim de conhecer pessoas que vinham falar, pô, foi muito legal ver uma página feminina falando, mas também conhecer a galera da área, sabe? Porque aí você começa a conhecer a galera que fala sobre esporte e fala, é muito legal ter mais gente falando sobre esporte, porque quanto mais gente falando sobre esporte, mais a gente divulga, mais esse mercado ganha uma proporção. E então isso é muito legal. E para mim foi quase que catártico, assim, terapêutico, porque foi bem na pandemia que eu criei. Foi lá no finalzinho de 2019. Pra que ir em psicólogo se você tinha isso, né? Foi no finalzinho de 2019 que eu criei a página. Legal, então, assim, era muito legal, porque, assim, é um hobby até hoje. Fala, não, tá milionária. Não tô. Entendeu? Caramba. Mas é muito legal. E aí você começa a acompanhar, você vai falando, e isso vai te motivando, e você vai tendo alguma coisa além do seu trabalho, óbvio, pra falar, um hobby que você gosta. E falar sobre o esporte é muito divertido. E aí você começa a conhecer pessoas. Aí, por exemplo, você cria um grupo de WhatsApp pra galera se conhecer. Aí um monte de gente chegava e falava, pô, eu sempre acompanhei o esporte e eu não tinha um amigo que acompanhava. Tipo, quando eu tinha jogo de domingo, eu assistia em casa, porque eu não tinha um bar pra ir, porque a galera não assistia. Não tem uma comunidade ali, né? Um grupo de motoqueiros. E aí você vai ganhando... Você vai criando uma amizade, aí a galera marca rolê, a galera, tipo, sabe, vai pro casamento do outro hoje em dia, assim. É um negócio que ganhou uma proporção muito legal por conta do esporte. E por ser na pandemia, meio que, sabe, salvou muita gente, assim, porque a galera, pô, aí eu comecei a participar, eu participava do grupo, a gente conversava sobre esporte, assistia em casa, fazia call, assistia jogo pelo Skype e tal. Então, assim, tudo isso assistia jogo pelo Skype? Caramba, vamos assistir o jogo. Junto com a galera que tava no canal? Que legal. Você criou o canal na pandemia. Isso. E eu sempre sozinha. Eu toco ele sozinha até hoje. Alguns projetos específicos, meio que paralelos, eu cheguei a ter o canal no YouTube, mas, mano, muito trabalho, mas falando... Aí eu tinha com uma outra amiga que a gente fazia, e agora eu tenho um podcast com outro amigo para falar sobre esporte, etc e tal. E aí o podcast a gente está começando agora. Legal.
Mas o canal mesmo, a página Girl Power e, tipo, a marca é só minha. Sou eu sozinha. Então, assim, você vai ver, pô, tem 200 posts no dia, notícia, não sei o quê. Porque o canal é pra dar notícia sobre esporte e falar sobre E esporte. qual o tamanho que você chegou com canal e página? Quantos seguidores? Como Cara, tá a situação? atualmente, é uma boa pergunta, assim. Vou até olhar só pra conferir, porque eu não quero falar É bobagem. a gente todo dia, né? Fala, nossa, quantos seguidores já tem? Já? Olha, no Instagram, atualmente, que é o principal, quando a gente começou, agora eu tô com 4.140. Legal. E aí, no Twitter, a gente tem eu tenho mais uns 3.000 e alguma coisa. Pô, o Twitter tá grande. Tá legal? Twitter tá grande. Twitter Tá é- grande. Twitter Mas é- assim, a proporção que eu vejo mais não é nem tanto pelos seguidores. É YouTube, tipo assim, TikTok, já chegou a usar pra gravar TikTok eu vídeo cheguei a direto, usar, mas não chegou a... Eu não sou tão jovem assim, gente, desculpa. TikTok. Eu também não consigo Não é, gravar não vídeo. é uma muito coisa bem. que, sinceramente, redes sociais eu tenho uma dificuldade incrível. Incrível. Jura? Todas. Não é só nas redes, na sociedade também, Na né? sociedade também. Principalmente na sociedade, mas nas redes eu consigo evitar melhor. Convivência com o próximo, né? Caramba. Assim, no YouTube a gente quase chegou a 1.000, mas como era só eu, então assim, tinha eu e a menina, mas ela é assim, ela não tem rede social, ela não tem Instagram, ela tem no máximo Low um WhatsApp. profile. É, totalmente. E aí eu que editava, então ficava muito pesado, É sabe? difícil. É difícil. Agora pra podcast, assim, aí já é um pouquinho melhor, é mais fácil de você editar, você já tem uma liberdade poética muito maior, você não tem que ficar colocando imagem, não tem aquela questão de direito de imagem e tudo mais, então é mais tranquilo nesse sentido. Mas, igual eu tava falando, a proporção maior que eu vejo hoje em dia teve o primeiro evento da NFL no Super Bowl do ano passado, que foi esse ano, na verdade, mas em fevereiro. Das pessoas olharem e falarem, sabe quando a pessoa fica assim, mano, eu conheço essa menina de algum lugar? Tipo, da NFL Brasil me chamar pra fazer um programa. Nossa. Isso já é legal. demais, Me né? convidar. Da marca, da loja, que é uma das principais lojas, acho que de produto da NFL é a principal, virar e falar assim, mano, a gente vai fazer uma parceria com você, que é a Esporte América. E é engraçado, porque Entendeu? muitas empresas hoje em dia e tudo mais só procuram influenciadores com, tipo assim, 15 milhões de seguidores, né? 10 milhões de seguidores. E você tá, E, tipo assim, assim, crescendo. Lógico que é E os caras tão- necessário. Sim, lógico, pra eles é muito importante. É importante. Mas, ao mesmo tempo, eles falam assim, mas eu quero alguém... Porque, assim, normalmente, mesmo a NFL Brasil, mesmo a loja, a Esporte América, mesmo a galera que é grande, eles querem gente que saiba sobre esporte, porque eles querem passar essa fidelização, sabe? Essa coisa, tipo, mano, a gente é louco pelo esporte. Você vai virar pra mim e falar assim, Dani, quantos jogos você assiste na temporada? Todos. Caralho. Todos. Ele fala assim, não, você brincadeira. assiste só do Eagles, que é meu time aqui. Caraca. Não, eu assisto todos. Eu assisto de quinta-feira à noite, que vai até de madrugada. Normalmente aí o jogo acaba lá para 1 hora, dependendo se conforme for até as 2. Eu assisto o de segunda-feira à noite. Domingo começa... Domingo eu não faço nada. Minha mãe quer morrer. 1 hora começa o jogo. É 1 hora até a meia-noite, 2 horas da manhã. Pera. Você fica do domingo, 1 hora da tarde até meia-noite ou 2 Porque horas assim, da manhã? o que acontece? Só focada nos jogos? Só assistindo o jogo. Domingo inteiro? Isso. Quanto dura um jogo? Olha, uma média, ele é pra ser um jogo de 1 hora e meia, vamos dizer assim. Como é que é um jogo de futebol americano? Oficialmente, são 4 quartos de 15 minutos cada quarto, e aí você tem um intervalo no meio do segundo quarto pro terceiro quarto, você tem um intervalo de 15 minutos. Você vai falar, pô, beleza, ok, 1 hora e meia de jogo, tal, não sei o quê. Não, ele dura umas 4 horas. Dependendo do jogo, porque tem muita pausa, é um jogo... Por isso que muita gente muito não... pegado. É que pausa toda vez que o tempo que a bola vai no chão, ele para o tempo. Então, no Isso, final, não é 15 minutos corridos igual futebol, soccer, né? Exatamente. Porque assim, o relógio para pro time se realinhar, tem algum lance, tem uma falta. O basquete Tudo é isso- assim também, não é? Para Exatamente. o Você vai tempo assistir, toda hora. você vai assistir um jogo de basquete, principalmente agora tá tendo as finais, é 4 horas de jogo. É que a gente tá acostumado a ver que nem o futebol de soccer, né? Que os americanos falam. O futebol da gente aqui, do Futebol Pelezão. normal, É o né? futebol do Pelezão. É normal, é foda de falar, mas... se você for ver, o juiz não para tempo. Ele deixa lá rolando. No final ele Dependendo dá dos uns acréscimos. acréscimos. Aí dá um Exato. acréscimo de Nunca 3, vai. 4, 5 minutos. Às vezes fala, caralho, tem que
ficou 15 minutos parado essa porra aí. E aí se passa de 5 minutos, nossa, o juiz tá roubando, que absurdo. Exato, mas é porque muita coisa você pra fazer. tem que realinhar, entendeu? É totalmente diferente. É que assim, eu tava pensando, não, futebol americano deve ser muito interessante mesmo. Porque se você pegar pra assistir 10 jogos do Campeonato Brasileiro, você vai dormir. Porque aí você fale por você. Assista 10 jogos do Palmeiras que você não fala dorme. por mim também, fala por mim. Não, mas vamos lá, mas o Palmeiras ainda é um time que joga bola hoje em dia. O meu time, já tá difícil assistir o meu time, imagina os outros. Qual que é o seu time? Mas é que assim... Puta, nem time é mais, cara. Pelo amor de Deus. A democracia. Na verdade, assim, é que vai parecer muito, sei lá, tá puxando brasa pra tua sardinha e tudo mais. Também gosto de assistir futebol, assisto NBA. Eu gosto de esporte É de uma chato pra forma... caralho ver o cara se jogando e rolando igual o Neymar faz, né? Então, só que aí é que tá o ponto, que é aí que você falou. É muito mais divertido. Lógico que futebol, o soccer, é muito legal. É legal a gente assistir. Só que na NFL tem muita estratégia, porque assim, muda muito. E assim, você vira e fala assim, no soccer normal, sei lá, o placar tá 4-0, tipo, acabou o jogo. Sim. Se isso aconteceu no primeiro tempo, você já nem assiste o segundo. Quando tá 2-0, você já fica meio... No futebol americano, não. Primeiro que você tem uma pontuação grande, um touchdown vale 6 pontos. Então, na verdade, você acaba contando por posse de bola. Por mais que você esteja assistindo um jogo que você fala, pô, tá 50-30, não tem como... Não, tem. É engraçado, esses Nos esportes... últimos 4 minutos, o cara pode fazer, tipo, 3 touchdowns, o cara pode ter um turnover, o cara pode pegar a bola na defesa e fazer um touchdown. Então, assim, é muito... Bom, você vai explicar todas essas nomenclaturas pra gente, pelo amor de Deus. Tudo. Porque é exatamente esse o meu problema. Eu jogava no videogame, eu assistia um pouquinho, eu não conseguia entender, porque eu não falo porra nenhuma de inglês. Então o cara falava, que porra é? Você tá valendo 3 pontos chutar a bola agora vale um só? O que é isso? Eu não entendo nada. Ah, tem dessas? Tem uns, sabe quando você põe a bola no chão e chuta lá no meio daquelas... Como é o nome das traves? Do Y. Do Y. Mas pode chamar de trave Tudo também, bem, tá na mesma. as traves voadoras lá do futebol americano. Sei, tem uns chutes que vale 3 pontos, tem um que vale um só. Eu fico, por quê? Eu fico puto, tava jogando, caralho, essa porra não vale 3 pontos, Achei que né? agora... Agora que eu entendi a regra, ela mudou. E, assim, e a pontuação é muito diferente, né? Porque por ganhar campo da pontuação, não é um negócio assim? Não, na verdade, não. Não? Na verdade, já jogou pique-bandeira? Não. Quando você era, Não, sei lá... Eu jogava queimada na escola. Não, pique bandeira, que você tem que pegar a bandeira e voltar. Isso. Vamos dizer que vou fazer uma analogia aqui grosseira, mas é quase isso. Você tem que ganhar terreno. Por isso que é muito legal o futebol americano, porque é um jogo de estratégia, quando você vai ver. Parece que é porradaria, mas não é estratégia, porque você tem que ganhar campo. Então, assim, o campo tem 100 jardas. 50 é do seu time adversário, 50 é do seu time. Aí você tem que ganhar campo, então você tem que ir ali ganhando terreno. É quase como uma estratégia de guerra. Você vai ganhar 10 jardas aqui, 10 jardas ali. Então, assim, normalmente o que acontece? O time começa normalmente lá na jarda 25 do seu campo defensivo, e aí ele vai aumentando, e ele tem 4 chances de ganhar 10 jardas. Assim que ele consegue andar 10 jardas, zera. Aí volta a contar mais uma chance, que é o que a gente chama de downs. Então, às vezes, você vai olhar assim lá no placar e tal, vai ter assim, first down para 10 jardas. Aí ele conseguiu avançar 3, 4 jardas. Aí então é o segundo down para mais 6 jardas. Quando ele consegue andar essas 10 jardas, volta a zerar. Se ele não conseguir, na quarta tentativa, no quarto down, atingir essas 10 jardas, troca a posse de bola. Entendi. Entendeu? Então, por isso que ele para tanto. Porque a partir do momento que ele anda às 10, ele realinha, então o cronômetro para, o juiz alinha todo mundo, volta de novo. Eles se posicionam no tabuleiro de novo, né? Que é muito organizado, e os caras ficam de frente, bonitinho. Eu falo, meu, como é que os caras... Tanto é que você tem, acho que, se eu não me engano, acho que são 6 ou 7 juízes assim em campo. Caramba. Porque você precisa de vários tipos de marcação. Cada juiz tem uma função. Tem VAR sabe? lá? Hã? VAR? VAR. Cara, tem VAR. Tem VAR. Só que também não é assim... Não é bagunça. Não é como no bagunçado, futebol. não é bagunçado, não é bagunçado. Você tem uma quantidade de chances que você pode pedir pra ir lá desafiar e tudo mais, senão você perde. São quantas? 3? 4? Quantas chances que você tem pra poder pedir pra olhar na Pra câmera? fazer o challenge, acho que são 2 ou 3, se eu não me engano. Pouquinho, né? É bem pouquinho, assim. E tem as coisas que são revisadas automaticamente também, né? Tem algumas pontuações que são revisadas Só voltando um automaticamente. pouquinho. Aí, de 10 em 10, eles têm que chegar no touchdown, que é a outra linha. Exatamente, que é a end zone, vamos dizer assim. Touchdown é quando finaliza, quando você já acabou o campo adversário. Sim, quando chega com a bola no campo. Chegou no Y. Na, Já tá, tipo, na de frente verdade, pro um Y pouquinho antes do Y, A você última tem jarda. a end zone, que o pessoal chama, que são as últimas, sei lá, o finalzinho das jardas, dos 100 metros, das 100 jardas, que aí você faz o touchdown, que vale 6 pontos.
e o cara tem que pisar pra fazer o ponto. Ele tem que pisar dentro dessa end A zone. bola a tem bola. que cruzar. A bola tem que cruzar? Por exemplo, se ele é derrubado e ele estica a mão e a bola Passa da encosta, linha. passa da linha do touchdown, que é aquela marcaçãozinha, é touchdown. Entendi. Na posse dele, se ele colocou a bola pra cima da linha, já... Depois você olha no Shorts ou no TikTok, não sei qual rede social que você tá meio viciado. Olha lá que você vai ver, tem uns vídeos muito legais dos caras se jogando, tipo, se esticando assim pra poder fazer, neguinho grudando assim. Não, eu já vi umas coisas muito bizarras. legal. Eu falo, como é que esses caras conseguem fazer isso? É uma habilidade atlética e é de uns caras que são os monstros. Mas sabe o que é legal? Só entrando nessa parte da habilidade atlética, só fazendo um parênteses, o que é muito legal do futebol americano é que todo tipo físico você Serve. pode jogar. É. Isso é que é muito legal. Você olha os caras muito monstros, você fala, não, você tem que ter... Não, você vai olhar um Tom Brady da vida, ele não é tão forte assim, ele é alto. Você vai ver um cara de special teams, um kicker e tal, tem o físico dele. Tá vendo? Ser físico... Me respeita. Primeira vez que meu físico serve pra algo. O cara, ele entra só pra chutar bola, né? Você não precisa ficar jogando. Ele entra, chuta a bola e sai fora. Exatamente. Tem posições que você tem mais contato, tem posição que você tem menos. Então, se você vai pegar um running back, por exemplo, que é o cara que vai correr com a bola, principalmente, ele tem que ser baixinho, ele tem que ser muito troncudo. Então, você vai ver uns caras com umas pernas deste tamanho, porque ele tem que ter força pra, assim que baterem nele, ele conseguir arrastar uma galera e conseguir levar a bola. Tem uns negros que arrasta 4, 5. Você vai ver um wide receiver, por exemplo, que normalmente é o cara que ele não vai ter tanto esse impacto na linha de scrimmage, ali nas trincheiras que a gente fala, que ele normalmente ele tem que ser um cara leve. Então ele vai ser um cara alto, porque ele tem que pegar a bola, e ele vai ser normalmente mais magro, mas ele tem físico. Mas normalmente ele não vai arrastar um cara que tá segurando ele, entendeu? É porque o cara que tá segurando ele pesa 200 quilos. Não necessariamente, porque aí você vai ter a parte da defesa, o cara que a gente fala que é secundária, né, que não é o cara que tá ali, ele vai ter normalmente o mesmo físico de um wide receiver, porque ele tem que acompanhar o cara na corrida. É verdade. Ele não pode ser pesado. Sim, é o defesa que pesa 200 quilos, o primeiro impacto. Porque assim, os caras grandões que a gente vê é o que a gente chama de OL ou DL, né? A linha defensiva e a linha ofensiva. Que é a galera que a gente fala que fica ali nas trincheiras, que é a linha de scrimmage. São aqueles caras que abaixam mesmo, que é aquela coisa bem típica, aquela cena típica de futebol americano, o cara abaixa ali. Que aquele cara ele tem que ser muito grande, porque é aquele cara que vai bater com o outro pra segurar A equipe lá. que aí, o que ele vai fazer? Suponhamos, seu time tá no ataque. Então, o cara fortão da sua linha ofensiva, ele tem que segurar o cara da linha defensiva, que é forte também. Pra quê? Pro seu quarterback estar atrás de você, ter tempo de lançar a bola e os seus recebedores, que normalmente estão indo numa rota um pouco mais... aberta, receber lá atrás. Então, você precisa segurar esses caras que estão querendo, tipo... devorar o seu quarterback vivo, sabe? E, por exemplo, quando eles fazem a linha, o cara que vai receber a bola, ele tem, tipo, como se fosse uma linha de impedimento? Tem um lugar máximo que ele pode ficar atrás da linha? Então, normalmente, todos os jogadores têm que estar alinhados. Sim. Você tem uma zona neutra, que quando você vê no futebol americano, normalmente essas fotos, você tem uma área que... um vão... enquanto eles estão abaixados ali, você não pode ultrapassar, porque aí sim você tem algumas penalidades que você pode sofrer, então os jogadores têm que estar alinhados. Alguns jogadores podem estar atrás dessa linha, normalmente é o quarterback e normalmente é o running back, ou dependendo de algum wide receiver ali, ele vai estar atrás dessa linha. Exato. Mas depois que você faz o snap, ou seja, depois que o jogador passa a bola para trás, Aí é se mata. O céu é o limite, porque você tem que chegar na endzone. Se o seu quarterback tiver braço suficiente pra jogar pra você lá na endzone, beleza, você pode ir, não tem problema. Não, é que eu vejo jogos, tipo assim, tá todo mundo alinhado. Daí, de repente, quando o cara toca a bola pra trás, o cara deu 2 passos pra trás, o cara já tá quase na outra linha. Mas Você fala, mano, é muito rápido. Será que ele já tava lá? Porque às vezes não mostra tudo. Eu falo, mano, será que o cara já Não, o cara tem que estar alinhado. Tá correndo. Ele tem que estar alinhado. A gente tem essa zona neutra que cada um fica do teu lado, entendeu? Sim, nossa. Mas é que os caras são muito rápidos. Porque muita gente que vai pro futebol americano é aquela molecada que sai de atletismo no colégio, sabe? Tanto é que o treino é muito atlético. Então, você vê a galera que fazia salto em distância, a galera que fazia... 100 metros rasos, 400 metros. Eu vi uma vez um cara pulando um defesa, que eu falei, como é que pode um cara pular o cara assim? Tem. Tipo, o cara vê ele... Como isso acontece? Não tem. Não, você vê os treinos dos caras, assim, é absurdo. Por isso que eu falo que é muito dinheiro. Porque quando você começa a acompanhar mais a parte de bastidores e você vê a parte de treino, de instalação dos caras, é assim, é absurdo. Absurdo. Tipo, são bilhões investidos em instalações de campo, de academia, sabe? Fora o mercado
paralelo de gente que tem os seus treinadores particulares para trabalhar mecânica, para trabalhar a parte física. E é um esporte caro, né, pra praticar, se você for pensar. É. Porque você precisa de equipamento. Exatamente. Dani, me tira uma dúvida. Eu tinha uma vez, eu vi sabe aquelas curiosidades curiosas que você nunca sabe se é verdade ou não na internet? Então, eu vi que tinha muito jogador de futebol americano que tinha os dedos quebrados e tortos, assim, tipo, parecendo uns S. Eu não sei se você chegou a ver isso daí. É real isso? Cara, assim... Os caras ficam com o dedo quebrado, É né? até uma curiosidade que eu trouxe. Pra quem não sabe, o futebol americano mesmo, ele vem do rugby, aquela coisa que meio que todo mundo mais ou menos sabe, surgiu nos Estados Unidos lá em 1920. Só que em 1922, se eu não me engano, ele foi proibido. Porque muita gente morria. Por causa dos impactos. Muita gente morria. E aí o presidente na época era o Roosevelt, e ele virou e falou assim, olha, eu vou deixar vocês voltarem a jogar, mas vocês têm que criar uma porrada de regra pra isso não acontecer. Tipo, na época tinha 20 jogadores, já tinham morrido. Tipo, é um negócio menos de 2 anos. Hoje eles parecem um Power Ranger, né? Cheio de Mas tem muito armadura isso. e os caralho. Assim, é um esporte de impacto. Mas é um impacto muito maior do que o do rugby, né? Porque tem um posicionamento diferente, então, parece. Eu não sei, viu, Pedrão? O rugby também é bem bruto, cara. não sei, porque assim, o que acontece? bruto A diferença, basicamente, no rugby, se a gente for fazer bem... Porque eu não entendo de rugby, tá? Se eu for perguntar... Relaxa. O que eu sei é, rugby você não tem as proteções, então você não tem o helmet, o capacete, você não tem o shoulder pad, que é aquela proteçãozinha, e você não tem a proteção da coxa, Sim. que eles usam também. No rugby você não tem isso. Então, o rugby, na verdade, ele acaba sendo mais violento, porque o impacto é você com você. Tanto que se você assiste rugby, entendeu? aí lá sim você vai ver nego de 200 quilos, tipo, o jogo inteiro. É só mamute jogando. E é diferente, Você tem que jogar pra trás. O passe é pra trás. O passe é pra trás pra correr. É bem exato. Mas até pouco tempo tinha muitos casos também de jogadores assim tendo problemas mentais e tal. Então aí a liga teve que investir muito. Hoje a gente tem assim capacetes muito, muito tecnológicos. Porque... Eu ia perguntar sobre isso. Eu vi um filme que é o Concussion, que é com o Smith. Eu não sei se você chegou a ver. Sei. Com certeza, né? Porque é muito legal esse filme. Que é do médico. Sim, que descobre que a galera tá ficando louca depois que para e por causa de tanto impacto que tava tendo na cabeça. Tem alguns casos de alguns jogadores. Tem um outro filme muito legal que é meio documentário que fala sobre o Hernandes, que foi um jogador de futebol americano também, que cometeu alguns crimes e tudo mais. E aí fizeram uma ressonância do cérebro dele. Ele já tava louquinho. Então, o impacto... Porque assim, isso é um problema na NFL até hoje. Por mais que você fale, Dani, mas você tem helmet. Cara, lançaram no mês passado um helmet pra molecada do college com ar-condicionado. Caralho, a Primeira Guerra Mundial tá precisando, né? Os caras com aqueles capacetes de ferro, não protegia porra nenhuma. Exato. Não, hoje em dia tem até ar-condicionado no capacete. Os jogadores falam com o seu técnico, normalmente tem microfone, alguns jogadores. Tem uma tecnologia muito grande, melhorou muito. Porra, tá melhor que a Fórmula 1, Os caras não cara. tem esse preconceito de aplicar tecnologia que nem no futebol. Não. Aqui no futebol é gritaria, meu parceiro. Então, o técnico filho da puta. Não, é que o cara no futebol, você não pode dar um ponto pro cara... Você tem que gritar no meio do campo. Não, lá tem. Normalmente isso fica com o capitão, não são todos os jogadores, normalmente é o capitão que tem, normalmente é o quarterback, para ele conversar com o seu técnico, então ele tem um microfone e tudo mais. Mas é uma questão de... Pra NFL é uma questão de vida ou morte, sabe? Porque é muito impacto. E ainda assim a gente tem muito problema. Na temporada passada, isso foi porque existe uma associação de jogadores que é muito pesada, a NFL PA, que eles chamam, que eles são muito rigorosos. E eles cobram o NFL mesmo. Tipo, eles meio que jogam a caca no ventilador, sabe? É o sindicato da NFL. Não, o sindicato já tem um bom tempo, mas na temporada passada a gente teve um problema muito grande com um jogador específico, que é o quarterback do Miami, o Tua Tagovailoa. Ele entrou na NFL, acho que esse era o segundo ano dele. Novo, ele era muito novo, recente. 20 e poucos anos. E ele teve 3 concussões Puta que pariu. na mesma temporada. Eu acho que eu vi até um vídeo disso, que ele, de repente, ele cai, né? Tipo, ele toma... Porque assim, como é que é uma questão de concussão, de lesão de uma forma geral, mas como é que funciona na NFL? Você vai falar, pô, beleza, os times têm o seu comitê técnico ali. Isso, tem. Só que existe em todo jogo um comitê independente de médicos independentes que não tem vínculo com nenhum time que vão fazer a avaliação. Então, assim, seu jogador se lesionou. Seja pé, seja braço, costas, principalmente cabeça, por questão de concussão e tudo mais, ele vai ser avaliado pelo
pelo time, pelo médico do time, vai pra tenda, que a gente fala. E depois, na maioria das vezes, porque a gente vê a lesão, né? O pessoal tá assistindo. Ele tem que ser levado para esse comitê independente, e aí todos os estádios têm raio-x, tem um espaço para fazer alguns exames, e aí esse comitê independente de médicos vai analisar o cara e vai falar, você pode voltar pro jogo ou você não pode voltar pro jogo. Caralho. Não importa o que a sua comissão médica do seu time falou. Fala que investe eu vou bater o martelo. Um mini hospital em cada estádio é... Uau. Por isso que tem essa responsabilidade, entendeu? E assim... Só continuando ainda, que foi um negócio que ganhou uma proporção muito grande, que aí entra, só um parênteses, aquilo que você falou, como você se ligou que você é grande o suficiente, a ponto do Drauzio Varela fazer um RT de um post que eu expliquei. Nossa. Muito bravo. Teve um jogador, que é o Damar Hamlin, ele teve um... eles chamam que é... Eu esqueci agora, efetivamente, que é em latim o termo, que é tipo uma parada cardíaca, porque ele tomou uma porrada. Aqui. De jogo, não foi nada assim muito... O que aconteceu? Ele tomou uma porrada de jogo, jogador dos Bills, ele caiu, levantou, beleza. Ele levantou e, de repente, puf, ele apagou. Foi esse aí que eu vi mesmo. E ele teve uma parada cardíaca, 20 e poucos anos. E assim... Mas peraí, faleceu? Não. O que aconteceu? Os jogadores, na hora, eles param. E, assim, é muito legal. Porque, por mais que seja o seu adversário, eles ficam muito preocupados quando um jogador tá lesionado. Porque eles sabem que ele pode ser o próximo, né? Fica um silêncio absurdo. Aí, bom, sai correndo, médico, tarará, começa a fazer massagem cardíaca nele. Vem a ambulância, porque obrigatoriamente tem que ter uma ambulância. Pega ele, faz... foi um caos. Puta, imagina a culpa que você deve sentir. O cara que deu a porrada. Imagina a culpa que o cara deve sentir, o jogador. Não, tanto é que o jogador do outro time, que era o Bengals, na partida, ele ficou muito abalado. E aí os jogadores deram apoio. Calma, tá tudo bem. Respira, não fica mal. Não é sua culpa, né? Exatamente, é do jogo. Foi levado pro hospital, foi um caos. O jogo demorou mais de 1h30 para voltar a reiniciar, porque o jogo não pode começar sem ter uma outra ambulância no lugar. E todo mundo preocupado. Vai realmente? Não vai ter o jogo? Vai cancelar? Vai voltar? E aí depois fica aquela coisa, mas e aí a NFL acha que tem que voltar? Bom, enfim, não voltou o jogo. Eles acharam por bem não voltar, porque ficou um clima horrível. Imagina. Ninguém tinha notícia do que tinha acontecido, porque ele realmente faleceu em campo e conseguiram reanimar. E ele ainda não estava bem quando ele chegou no hospital. Enfim, caos. Termina o jogo assim, ninguém tinha mais cabeça para continuar, a comissão técnica. E aí aquele negócio, a NFL queria continuar, a comissão dos times, os técnicos, falaram, a gente não vai voltar. A gente não quer voltar, a gente não tem condição, meu jogador não tem condição, sem saber o que aconteceu com o cara. Não tem condição de voltar. Não, é muito pesado, não dá. Né? E ninguém imagina que acontece uma coisa dessa, né? Uma porrada no peito, parar o coração. E assim, foi uma situação que não era nem do esporte, Você nunca levou uma sabe? porrada no peito e ficou sem ar pra caralho? Ah, entendi. Tá. E assim, e aí eu fui procurar saber o que era, porque aí você vai acompanhando a imprensa americana vai dando algumas informações, e aí eu soltei esse post explicando o que era essa condição que ele teve, e aí você vai estudar, e eu fui estudar justamente num texto do Drauzio Varela. É assim, é 1 milésimo de segundo que pode acontecer. Se ele tivesse tomado essa batida, essa porrada em qualquer outro momento, ele não tinha infartado. Então, assim, foi muito azar, sabe? Porque é num momento específico que a válvula do coração faz não sei que movimento. Sim. Enfim, e aí tudo isso... Qual é a consequência disso? Agora, todos os times deram... como é que se diz? Treinamento de RCP, né? Que é o treinamento de... Reanimação? De massagem cardíaca, de ressuscitação, para todas as comissões técnicas, todos os jogadores. Então, assim, todo mundo sabe como socorrer alguém, sabe? E a proteção peitoral mudou de alguma forma? Ainda não. Ainda não. Mas já estão vendo? Já estão vendo. Tem muito estudo tecnológico por trás, assim, sabe? Eles estão sempre desenvolvendo, né? Isso que é o bacana. Deixa eu só fazer uma pergunta pra ela, pessoal, da sua vida mesmo, na questão do futebol americano. Você foi comentarista, né, convidada pela NFL, é isso? Sim. Tá. Na verdade,
pelo canal do YouTube dele que eles começaram a crescer. Aí eles sempre chamam esse pessoal que cria o conteúdo, sabe? Sim. E aí eu fui convidada para fazer alguns programas, para falar sobre o esporte. É porque realmente você explica muito bem. Então, ESPN Brasil, prestem atenção, a gente tem uma raridade aqui no esporte explicando, né? Com certeza. E assim, pelo amor de Deus. futebol americano Entende e fala bem, gosta, né? isso, pô. Entende e gosta. Vocês Porra, estão perdendo. Me contratem, já. dê uma chance, pô. Tirem ela da vida do direito, que isso aí Isso daí não dá sucesso Tirei pra ela ninguém. das drogas, por favor. Não, era só isso que eu queria fazer um adendo mesmo, né? Não, obrigada pelos elogios, Não, mas... para-se, meu, o que eu não aprendi a vida inteira, eu tô aprendendo agora em 30 minutos. Tá maravilhoso isso aqui. Tem outra liga além da NFL ou não? Então, atualmente, assim, a NFL ela surgiu por causa da fusão de duas ligas, na verdade. Surgiu a NFL Conta um através pouquinho da como que associação. foi esse surgimento. Exato. Lá em 1920 surgiu a NFL e tal. Lá na década de 60, mais ou menos, veio a AFL, que era uma outra liga, porque não tinham todos os times que a gente tem agora, atualmente, 32. E aí, por conta dessa concorrência, o que aconteceu? A NFL tava perdendo jogador para essa outra liga, que pagava melhor para os caras. Eles resolveram decidir lá, em 1966, fazer uma fusão. Foi quando a gente teve o primeiro Super Bowl. Entendi. E aí, em 1970, oficializou mesmo a NFL, que é a fusão das duas. E aí você vai falar, pô, por isso, Dani, agora eu consigo entender que a gente tem duas conferências. Porque são times que eram ali da EFL, que fazem a conferência AFC, e aí você tem os times que eram da NFL, que fazem a conferência NFC. E, obrigatoriamente, eles fazem o quê? Os times que ganham a AFC vão para o Super Bowl junto com o time que ganhou a NFC, para você ter times diferentes. Porque Entendi. é natural você ter, por exemplo, times de determinadas regiões que têm, às vezes, por ter mais dinheiro, consegue ter mais investimento e ter uma dinastia maior, Sim. né? Diferente, por exemplo, como acontece no futebol, a gente acaba vendo essas irregularidades, assim, pô, você vai ver um Brasileirão, sempre um time Pô, do sempre um Sudeste. Palmeiras ganhando tudo aqui, né? Sempre um Palmeiras vencendo Então você aqui. equilibra isso, sabe? É, tá ficando até chato já. Sim, mundial. A controvérsia. Só tem esse argumento e ele nem é verdadeiro. Focando na convidada. Mas aí, atualmente, a gente tem a XFL, que rola mais ou menos na off-season da NFL. Que a curiosidade é que ela foi criada lá nos anos 2000 pelo dono da World Wrestling Entertainment, que faz o wrestling, que a gente sabe, E aí ela faliu em 2020. Caralho, obviamente. recente pra E aí, quem comprou foi um grupo de investidores, e dentre eles, Dwayne The Rock. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, o The Rock. Esse jogador de futebol americano, né? Ele jogou, ele jogou, mas acho que não chegou aí efetivamente. Vocês sabem quem também foi um grande jogador de futebol americano? Alexandre Frota. Foi. Pior que foi. É bom mesmo? Cara, eu não. Ó. eu não Tirem as crianças acompanho. da sala, galera. A parte do Ele é bom, FA. Não era dessa bola que ela estava falando. A parte do FABR, né, que é o que a gente fala do futebol americano brasileiro, assim, eu não acompanho tanto, porque assim, também tem zilhões de times, você fica maluco se você for ficar acompanhando. Mas ele joga... cara, é um tal negócio. Ele joga ainda. Se você for ver, ele ainda joga. Mas eu acho que ele tá mais pra um jogador honorífico do que qualquer outra coisa. Mas ele fez tipo um muita Ronaldo no coisa pro Corinthians depois de esporte. barrigudo, né? Ele ajudou a construir o primeiro centro de treinamento oficial. Então, assim, Cara, ele ele é apaixonado no esporte. ele trabalha pro esporte aqui no Brasil. Então, ele tem essa parte muito mais legal que a gente nem fica sabendo, quase. né? Quase nada. E assim, um cara que tá praticando esse esporte num lugar que não tem tanta gente, não tem tanto profissional, porque quando o negócio é profissionalizado, entra muita grana, aí Qualquer um vai lá, né? chega no nível de competição absurdo. Tem que gostar muito. E assim, a maioria da galera que joga, mesmo profissionalmente, assim, ou mesmo em time oficial, que participa de campeonato e tal, a galera tipo, tira do bolso, entendeu? Sim, é amador. Não tem patrocínio. A galera do interior, será que a Padoca patrocina a gente, sabe? O tiozinho do mercado. É um negócio bem difícil, assim.
É por gostar do esporte. Que jogava rugby na faculdade e, cara, ele pagava tudo. Ele tinha que viajar, ele quer o carro dele. Exatamente. A galera rateia o ônibus pra ir pros campeonatos. Tem um colega meu que joga rugby também. O cara tem 150 quilos, 3 de largura, assim. Não, e ele também tira por tudo do amor, bolso, tudo do por bolso. Uma vez eu fui dar uma olhada pra fazer lá o draft, né? Pra jogar na faculdade. Cara, tinha um cara que tinha 2 metros de altura, uns 130 quilos, ele tava jogando com o pé quebrado e ele nem parecia, tá ligado? Eu falei, mano, eu não vou jogar O cara assim virou o nunca. Curupira e tava jogando. Se esse cara me atropela... Com o pé quebrado, ele ainda é mais rápido que eu. Boa. É, foda, Uma perna Pedrão. só, ele é mais Mas isso rápido. não é muito difícil, né, Pedrão? Hoje em dia, o cara com o pé quebrado é mais rápido Não, mas que aí você. eu era moleque, eu ainda dava. Aí o cigarro não Tinha tinha feito mal potencial, ainda. tinha potencial. ainda dava. É que hoje o cigarro não deixa ele nem Ainda querer com- respirar, Eu né? ainda tinha um joelho, pelo menos. Idade é foda. Nossa, velho, já era. Cara, com 25 anos nas costas falando isso. Não, Já tá falecendo. É. Eu admiro o Frota nesse aspecto. Os outros também, mas desse aspecto. O tema é esporte, né? É outro tipo de esporte. Ela vai sair daqui, mano, sequelada com essa conversa. Desculpa, Dani. Não, imagina. Porra. Não, mas ele é... Pô, o cara, ele começou a jogar naquele Corinthians Steamrollers, não é isso? Corinthians Steamrollers. Ele já tava com mais de 40, já Sim, tava... Quantos sim. anos ele tava? Ah, eu Sabe, não faz lembro, ideia, né? Mas ele é velhão. O cara ainda tá inteiro, pô. Jogar futebol americano com a idade dele. E como que foi É essa... lógico que... vamos Não, também beleza. fazer um ponto aqui que a intensidade é diferente. Longe de lá. Lá ele ia ser comido, né? Ia ser destruído. Ixi, é isso aí, Não, Pedrão. pô, tá saindo mal aqui. É vocês que têm a cabeça poluída, ó. Não... Ah, isso tá tomando um rumo perigoso. Vamos É voltar ao frota, ser comido, pegar a bola. Ah, que isso, Vamos gente. voltar para o não. esporte, então. Voltamos aos Estados Unidos. Que é um lugar melhor pra você jogar futebol americano do que aqui no Brasil. Tá, beleza. Tem algum brasileiro jogando na NFL ou não? Então, a NFL, ela tem um... Ai, caramba. Assim como a NBA, tem um programa de intercâmbio, tá? Então, eles fazem algumas seletivas da galera. Então, a gente tem brasileiros que vão pra lá fazer a seletiva, ver se consegue participar e tal. A gente já teve alguns brasileiros que já jogaram, mas atualmente... a gente tem o Caio dos Santos, que ele é efetivamente o primeiro brasileiro a jogar na NFL como titular e entrar num jogo oficial. Agora, a gente teve... Oi, diga. Me tira uma dúvida. Ele começou jogando no Brasil e foi comprado pra lá? Exato, ele é de Limeira. Tá. Achei que ele tinha, tipo... Nossa, aqui do lado. Ele é de Limeira. Caramba. Só que ele foi pra lá, se eu não me engano, quando ele era adolescente. Aí ele fez a parte de high school, college. Ah, e então aí... ele fez um intercâmbio, digamos assim, Isso, né? isso. Tá. E aí ele foi pra lá. E aí ele é o primeiro brasileiro que a gente tem a jogar oficialmente partidas como titular. Puta, os norte-americanos devem ter mais. ficado puto, né? Esse filho da puta vem aqui no meu país, pega a minha Não, vaga, então, joga melhor que a gente, e lá os caras andam no meio das árvores. duvido que jogue É, porque a melhor. visão Cara, mas deles é é pior esse, que né? não, assim, eles têm uma quantidade de jogadores ou que são de descendência estrangeira ou que são estrangeiros muito grandes, jogadores da África, jogadores de outros países da Europa, então assim, é bem tranquilo ali pra eles, Ah, sabe? então pelo menos nesse esporte, esse quesito, nesse esporte já tá mais tranquilo essa questão. É mais tranquilo, é mais tranquilo. Talento os caras querem, né? Ah, não, por mas Estados Unidos é mas por isso complicado, aquilo, velho. fazendo o gatilho com o que a gente falou lá no começo, por isso que é uma empresa tão grande. Sim. Porque assim, eles não têm esse tipo de, não, tem que ser daqui. Não tem esse tipo de coisa. É, porque Cara, o que a você sabe gente tem de jogar, visão velho. é essa, né? Que os Estados Unidos é fechado em tudo. Esporte de beisebol, sabe? Tipo, quem joga beisebol? Estados Unidos? Quem joga... O beisebol é muito mais... No Japão, Não. Tô dando exemplo Japão, assim. Você, quando a gente pensa nesses esportes, é só Estados Unidos. Você não pensa em outro país. Você conhece já, beisebol joga lá. Não, e tem Como muito é que é o latino nome? jogando beisebol. Você assiste Tem filme, bastante. você assiste filme. Qual que é o nome daquela porra daquele esporte lá que você... Golfe. Golfe. Estados Unidos? Ah, não, mas britânico joga, europeu Não, mas joga. pô, o golfe é bem europeu. Mas eu acho, sabe que europeu joga. eu acho que isso Esporte com acaba cavalo. vindo porque os Estados Unidos, eles entendem o esporte como com a visão capitalista americana. Sim, é tudo. Forte. Filme é deles, Forte. né? Tipo, quando todo filme que você assiste Então, tem a porra do assim, esporte lá. é legal, é eles, né? esporte. Ok, vamos fazer isso virar muito grana, muita grana. Vamos vender produto disso, vamos fazer filme disso. Isso vai virar Tanto é que, tipo assim, a NFL ganha muito dinheiro vendendo camiseta, mas vendendo o direito de você assistir. Pô, gera meu primo tem mercado meu primo absurdo. tem uma camiseta da NFL e ele nem sabe quem é o time. Sabe? Você tem noção, mas ele comprou porque achou bonito.
Tá aí. Tá vendendo, tá ganhando dinheiro. Aí eu vou fazer aqui minha crítica a alguns times que viram marca de roupa, tá? Torcedores modinhas, torcedores do Raiders, por exemplo. Na época dos anos 90 virou moda, porque muitos rappers usavam... É igual o Bulls, né? Do basquete também. É do basquete? É do basquete. É do basquete, né? Mas aí o Bulls eu não assisto Jordan, basquete. né? Outra pegada. Aquela, como é o nome que tem o baixinho lá, de meia e média altura, que joga muito também, que tem aquela roupa amarela? Pippen. Não, no basquete. Lakers. É amarelo e roxo, não é isso? É o Lakers. Acho que é isso aí. Então, Orlando também? Não, Orlando não. Orlando eu já não sei. Magic. Eu sei lá, eu não sei, eu não manjo de basquete. Sou mais perdido que segue tiroteio, mas eles estão vendendo muito por causa da questão do marketing da roupa, né? Eles fizeram a marca do time virar uma marca de roupa, basicamente. Porque assim, pra gente, na época, que não tinha tanto acesso ao futebol americano, isso vinha pelos rappers, vem pra galera da música, entendeu? E então, tanto é que a criação do show do intervalo do Super Bowl foi puro marketing. É verdade, né? Eles fazem umas apresentações, é verdade. Fazem, toca, os artistas mais hypados da época sempre tocam, né? Os mais famosos. E isso começou lá nos anos 70, porque, na verdade, o que rolava no halftime do Super Bowl, né? Aquelas bandas marciais de colégio. Tem a líder de torcida. Exato, era isso. Só que aí os caras falaram, a gente tá perdendo muito Ibope. Muito Ibope Durante nesse intervalo. O que a gente vai fazer? A gente tem que botar... alguma coisa pra vender, óbvio. Aí botaram Kids on the Block, tal. Mas, efetivamente, foi, acho que em 93, que foi o show do Michael Jackson. Foi o primeiro ícone. Aí é outro nível, né? Você trazia o... E uma curiosidade legal... O rei do pop. Trago aqui... Curiosidades curiosas, vamos lá. O artista não ganha, tá? Pra fazer o show do intervalo. Ele não ganha. A Rihanna não ganhou. Você tá brincando? A Lady Gaga não ganhou. O único artista que ganhou foi o Michael Jackson. Mas aí é de outro nível, Mas aí por quê? Porque o Michael Jackson virou e falou assim, vocês querem que eu cante? Vocês querem mesmo que eu cante? E, cara, anos 90, o cara era ele... Era o deus da música. Deus no céu e Michael Jackson na terra. Ele virou e falou assim, vocês têm que me dar $100 mil na época pra minha instituição. Não foi pra ele. Não foi pra de ele, caridade. foi pra instituição. Eu quero. E o que vocês arrecadarem com o comercial, eu também quero X% lá, enfim. Puta, mano, deve ter sido Mas todo o resto, gigantesco, né? Todos os artistas não ganham. É tipo Só uma que... honraria, uma exposição. Só que para pensar, a NFL paga tudo, toda a produção, a NFL paga todos os seus produtores, tudo que você precisa no espetáculo e tal. E, por exemplo, a Rihanna, ela teve um aumento, eu acho que na parte de streaming dela, depois do Super Bowl, para algumas músicas de, 300%. Quanto que ela não ganhou? Nossa, Eu imagino agora o pessoal, da equipe da Rihanna ouvindo eles falando, a gente não vai pagar porra nenhuma pra vocês, tá? Mas, assim, a equipe inteira, tudo que a gente for organizar vai ser do nosso dinheiro. E os Vocês não vão gastar familiares nada. da pessoa. A pessoa vai ficar assim, não aceita essa porra, não aceita essa porra. E deu certo. Aqui no Brasil ninguém aceitaria. Aceitaria. Quem aceitaria? Olha, chama aí Vitão pra ele fazer um show de graça. Você não aceitaria? Você não aceita? Eu vou te dar um aceitaria motivo pra você Eu aceitaria pra caralho. Eu vou te dar um Mas eu motivo tô pra falando qualquer artista aceitar. Mas aqui é difícil. Eu vou te dar um Aqui é motivo. Eu vou te dar um motivo. A Anitta já cantou em alguns shows. Não do Super Bowl, mas do campeonato. Vou te dar um motivo. Tá aí uma coisa que a Globo também não mostra, né? A gente não sabia. Você pode assistir o jogo e os seus familiares. O ingresso é $20 mil. Você aceita? Pera. Do Super Bowl. $20 mil pra assistir. Você aceita? Peraí, pra assistir um jogo? Pra assistir um jogo é $20 mil? Mas Normalmente Não, o ingresso mais barato vai ser em torno de $2 a $5 mil. Eu não acredito. Eu não acredito. Tipo, pra você ficar lá em Simão, Eu não assim, vendo Você nem vê, né, os O caras. estádio, peraí, o estádio lotadaço. Todas as vezes os estádios estão cheios e $20 mil pra assistir. O poder aquisitivo é outro. Não, também, pelo amor de Deus, Pedrão. O cara pode ganhar muito dinheiro Mas nos não é Estados assim, Unidos. é $20 mil. É como se você pagasse $20 mil pra ver o Corinthians. Porque você ganha Não, 20 não, em dólar, não, é mas $20 mil reais é muito absurdo. É absurdo, mas mas lá eu ganho... é pra ganho... camarote, né? Aquelas coisas top. Aí é o mais caro de todos. Mas o mais barato é 2K. Eu já acho caro pagar 160, 260 no do Palmeiras pra ver aqui no Allianz. Mas a porcentagem de gente rica lá é muito maior, né? Tem muito bilionário nos Estados Unidos. Os caras pra pagar... mano, mas é muita grana, velho. Você tem um certo nível... Porra, mas aí o esporte meio que não difunde com o pessoal mais pobre, né? Não, porque é só o Super Bowl. Se você vai assistir qualquer outro jogo, então, peraí. Diferente. Você tá falando do Super Bowl, é o campeonato que junta os campeões das duas ligas. O Super Bowl é a final. É o top do top. Por favor, tá, eu tenho um recado pro pessoal. Nunca falem final do Super Bowl, pelo amor de Deus. Porque Super Bowl é o nome da final. O evento é tão importante que ele tem um nome próprio. Nossa, desculpa, eu vou me retirar depois desse filme. Entendeu? Qualquer outro jogo é jogo da NFL.
Entendi. O Super Bowl, ele não é a final do Super Bowl, ele é o Super Bowl. É a final. Ele já. é a final. Entendi. E ainda hoje, o Super Bowl é de 2 ligas diferentes e depois elas se juntam. Na verdade, é a mesma liga, só que são Agora- 2 conferências. Então, são 32 times, dividido entre 2 conferências, né? Que eles colocam, divididos entre 4 divisões em cada conferência. Então, a gente tem 8 divisões, cada divisão com 4 times. E aí, como é que você faz? Você é um time de uma divisão da NFL. Você vai lá, você tem que ganhar a sua divisão, ou seja, você tem que ser um dos primeiros, para você ir para os playoffs, que a gente fala. Que aí é eliminatórias. Aí é o mata-mata, Sim. que a gente conhece como mata-mata. Aí vem o mata-mata, que aí são jogos entre as divisões, Sim. mesmo de conferências diferentes. E aí você vai conseguindo ali subir. Você ganhou a sua conferência, que é o duelo entre as divisões, você vai pro Super Bowl. Super Bowl. Entendi. Na prática, funciona mais ou menos como a organização da Libertadores. Vários grupos separados. depois- Copa. É. Copa. É, igual Copa. Copa. Só que Tem ao invés os de grupo você... A, é. grupo B, só que isso é fixo. Isso não é sorteado. É. Isso é sempre assim. É, porque são 2 ligas, né? Então sempre vai ser aqueles mesmos times contra aqueles mesmos times e a outra liga, os mesmos times. É, são 2 conferências, sempre nas Isso, divisões. conferências, desculpa. Que a liga é a mesma. É, desculpa. E aí, dentro dessa... Por isso que você tem a rivalidade muito acirrada. Entre os times da mesma divisão. Pega São Você Paulo e pega Rio de Janeiro, tá divide, voando ali, entendeu? você É isso. Fica 10 anos sem passar nem indo pra próxima fase. Aí entra o que a gente vê, por exemplo, o caso do Patriots, né? Patriots, New England Patriots, um dos times mais conhecidos da liga, justamente porque durante os 22 anos do Tom Brady, ele passou 20 no time. E dentre esses 20, os caras ganharam 6 títulos. Caralho. Isso é muita coisa. É muita coisa. Caralho. Quem é o Pelé do futebol americano? Cara, não tem, tá ligado? eu não tenho, quero Para dizer, de né? comparar o futebol com... Assim, tem muitos jogadores muito icônicos, tá? É que vai depender muito de época. Você vai falar, pô, você tem o Dan Marino, do Miami Dolphins, que nunca ganhou um Super Bowl, mas o cara é um ícone. Você tem o Joe Montana, do 49ers, que é outro ícone também. Você tem o Peyton Manning, que ganhou, que é bem famoso e tudo mais. Mas assim, se eu for bater o martelo, eu vou virar pra assim, Tom Brady. Ele jogava no Eagle? Aí você vai falar, não. Ah, entendi. Jogava no Patriots, ele aposentou. Entendi, e achei aí que você ia jogou... puxar a sardinha pro seu Graças a time. Deus. Jogou no Tampa Graças a Bay. Deus ele aposentou. Amém. Mas eu vou explicar o porquê. Você vai falar, pô, primeiro porque ele é o quarterback, ele foi o quarterback, ele aposentou agora esse ano. Mais longevo, digamos assim. Mais longevo, ele aposentou com 44 anos. Então você fica imaginando um cara que jogou 22 anos o mesmo esporte. É foda. 22 anos um esporte de muito contato, tá? E assim, ele sozinho tem 7 Super Bowls. Ele tem mais Super Bowl que boa parte dos times. É absurdo. E ele conseguiu casar com a Gisele Bündchen. Parabéns, Tom. E ele conseguiu divorciar dela Beleza, também, né? beleza. Puta assunto maravilhoso agora. Aí, É, mais uma vez mostrando que os americanos só ferram o Brasil, ninguém é né? inteligente o tempo todo, né? Então, Não, e a discussão do divórcio, só fazendo um momento sonabrão aqui, foi justamente porque ela queria que ele aposentasse, Casos ele de não aposentava. família, né? Porque no ano retrasado, Ele na divorciou verdade... porque ela queria que ele aposentasse. Ela queria, porque ela não... Ah, porra, Gisele, aí você... Ela porra, falou, ela paixão do mas, pô, cara, são meu. 20 anos. Separa paixão e amor aí, Gisele. E aí ela Para falou, cara. e aí ela falou, ele ficou 40, ele aposentou, ele ficou 40 dias, foi o máximo que ele conseguiu. E aí ele voltou pra liga, e aí ela falou, bom, então... Não tem o que fazer. eu amo mais o futebol. Mas esse do que seu a argumento mulher. de, ele não fica em casa, não serve. Você também não fica e sua mulher continua contigo. É verdade. E olha que eu nem sou o Tom Brady. Tem e aí, isso assim, também, né? tipo, quando ele aposentou, ele já tinha um contrato de 35 milhões, um salário de 35 milhões pra ser analista da Fox Sports. Você tá brincando? Não. E aí ele virou pra Fox e falou, dá pra você esperar mais um pouquinho que eu resolvi desaposentar. Desaposentar. aí agora Terror ele do INSS. realmente aposentou, ele virou e falou assim, só que eu também vou dar um tempinho, tá, Fox? Porque eu tô a fim de comprar um time. Porra, só Aí ele agora, tá faltando a aprovação dos demais proprietários, mas ele entrou como sócio minoritário do Las Vegas Raiders. Nossa, ele Só respira pouca coisa, futebol só pouca americano, coisa, né? só A pouca vida coisa. Não, dele. ele não consegue. Ele lançou um método, TBT-12, que ele fala. É, TB12, na verdade, que junto com o cara que foi o coach dele durante muitos anos, pessoal, de mecânica, ele criou... Ele tem marca de roupa, ele tem um método, ele vende o método, ele vendeu livros. Ele virou você quer coach ser agora. você quer ser um bom atleta? O método é esse.
Arrasta pra Ele é cima. um modelo de homem a ser seguido, né? Assim, né? Nos Estados Unidos, né? Tipo, todo mundo... No quesito filme que vem. atleticidade. Ainda bem que você falou eu nos acho Estados que- Unidos. Como eu tô no Brasil, eu não Vocês assistiram o sigo. TED 2? Vocês assistiram o TED 2? Que o cara... Não. Muito bom, assistam. O que é TED 2? É aquele Aquele do ursinho urso. que é... Ah, o ursinho fala- sacana lá, que só que fala merda. besteira. Puta, eu só assisti o primeiro, velho. O Tom Brady aparece no filme, eles vão roubar alguma coisa que eu não vou contar aqui pra vocês, assistam. O filme, bem assistam, legal. sem spoilers. Mas é muito legal. E tem essa imagem, né? O cara é muito foda, né? Não, o cara é um ícone. Mas- Ele, assim, no quesito atlético de uma forma geral, sabe? De comprometimento, de concentração, de superação, sabe? De estar nos piores momentos ali e o cara ter tranquilidade pra superar a adversidade ali, não se sentir derrotado e virar o jogo, e ganhar campeonatos. É realmente fora da casa. Se você vai o estudar. quarterback é uma coisa de uma precisão que você precisa estar muito centrado, porque é uma coisa milimétrica, né? O cara acertar uma bola nesse espaço milimétrico, porque qualquer outro pode interceptar a bola. E não só isso. Eu vou falar, você é um quarterback, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tá lá, atrás da sua linha ofensiva, que a gente já comentou, com aqueles caras monstruosos. E os caras monstruosos do outro lado, tipo, querendo... Te matar. Sim, querendo te matar. Exato. O cara quer voar pra cima de você. E você tem que ter tranquilidade de ficar ali no seu pocket, que é o que a gente fala quando você vê a linha ofensiva fazer assim, né? Porque os caras estão alinhados aqui. Quando eles fazem assim, a gente chama de pocket. Você, o quarterback, ficar tranquilo e ficar ali, tipo, quantos segundos você tem ali pra lançar a sua bola. E assim, o Tom Brady, ele é ícone no que a gente chama de release de bola, né? Tempo de soltar a bola, assim, e com precisão. Ele é muito rápido, é coisa de 2,3 segundos. Agora que ele ficou mais velho, ficou até um pouquinho mais. 2,5 segundos, assim. E pra quem acha que é fácil, gente, não é não. Eu, como eu tava comentando com o Pedrão lá fora, que no meu colégio tinha aulas de vários esportes e a gente chegou a tentar, né? Porque todo mundo é ruim pra caralho pra jogar futebol americano. Não, a gente até aprendeu na época, né? Mas depois que passa a prova, aí caguei. Ninguém lembra porque mais. a gente não tem essa cultura não também. tem a né? cultura, Diferente de lá, exatamente. que você engatinha. Mas vou futebol falar um negócio pra americano. vocês, velho. A gente tentava fazer todas as posições e todas eram impossíveis, tá ligado? E a principal mesmo, de tipo, lançar a bola, é difícil. Ainda E mais tem porque a muita gente mecânica. não tem a manha de tacar uma bola girando igual eles fazem, a gente faz ao contrário. Ela fica... Tem um amigo meu... Ela vai Aquilo de toda- bola, né? Porque aquilo não é Não é uma bola. É uma bola. É uma bola, mas é uma bola oval. circular. É tipo a bola quadrada do Kiko, né? Você isso tem que... Nem vou falar nada. Mas tudo faz sentido, é questão de aerodinâmica. Um amigo meu que faz faculdade de exatamente. física, ele fez uma apresentação sobre a física do futebol americano. Porque assim, quando você vai soltar, ela tem que fazer um spin específico, ela tem que girar pra esse lado. Exato! Um dos preconceitos, vamos falar, a liga não tem preconceito? Tem. Quarterback canhoto. Vira um problema, porque a bola vai girar pro Pô, outro eles lado. são tipo a Inquisição Olha, com O as recebedor vai ter mais dificuldade de receber essa bola. Eles são Então, tipo... assim, Ele vai ter que acostumar com o cara canhoto pra... Nossa. São tipo a Inquisição, né? Com as bruxas que né, mexiam com a mão, escreviam com a mão esquerda, assim, queimava, né? essa não pode ser canhoto, né? É muito A errado. molecada apanhava pra aprender a escrever com a mão direita. Fazer cota pra Exatamente. canhoto, né? Porque aí eu ia me dar bem. A gente é só 6% da população, por favor. Somos minorias, por favor. Não, né, antigamente o pessoal, os professores batiam nas crianças que escreviam com a mão Sim, esquerda. sim. Caralho, até hoje tem esse preconceito, eu não sabia disso não, velho. É, porque assim, mas é uma Mas questão... muda mesmo. Muda, porque o spin da bola vai ser pro outro lado, ao invés dele fazer assim, ele vai fazer assim. Isso é E o preguiça, problema preguiça de fazer uma tática nova, na verdade. Mas, por exemplo, esse menino aí, que é o Tua, atualmente, ele é canhoto e ele é quarterback. E ok. Então, assim, tem algumas coisas que vão mudando, a liga vai se adaptando. Também não é assim. É lógico, se o cara for bom, né, no que faz... Exato. Se você é bom, você pode jogar com o pé. Não importa como você tá fazendo, entendeu? E esse negócio? Porque, assim, o futebol americano, ele nasceu do rugby, e aí os caras olharam o futebol inglês e falaram, não, vamos colocar uns chutes aqui. Como é que é isso? Por que chuta a bola? Cara, assim, Só pra basicamente... chamar futebol. Ó, Parece que é o de menos. Tipo, vamos chamar... Por que a gente, vamos Aí, chamar de futebol. Por que o futebol chama soccer, né? Se o mundo inteiro é futebol. Não, eles olharam e falaram, vamos... Não, aí já não dá pra você... Acho que você não sabe assim. sabe? mas eu acho que é porque o American Football começou mais antes. Eu acho que antes de ter a difusão efetivamente pra eles do futebol soccer que a gente conhece, entendeu? Porque o futebol americano pra eles começou lá em 1920, então era muito mais novo, eu creio, pra eles, culturalmente. Pra eles, Estados Unidos. Porque o futebol não já pra era gente. mais antigo, né? Não pra gente. Pra eles especificamente. Mas como é que funciona um time de futebol americano? Normalmente são 11 jogadores jogando. É igual futebol. É 11. São 11. 11 no ataque, 11 na Os caras defesa. são tão grandes que parece que é 30, cara. Não, são 11. E eles ficam grudados um Só no que, outro, né? só que você tem 3 times. Então, são
No total, são 53 jogadores. Peraí, 3 times? Porque cada time tem o time de ataque, O time de que defesa. não é o mesmo jogador que faz a defesa, que não é o mesmo jogador do special teams. Mas eles separam... que a gente fala. Então, esses special teams, é isso que eu tinha já visto isso daí, mas eu achava que era, sei lá, tipo... A galera que sobrou. Os estrelinha, tipo, os estrelinha do clube. Eu não sabia que aí era um time outro além. tipo, porque é um outro tipo de técnica que você tem que aprender. Entendeu. Aí você tem o cara que chuta, que normalmente é o kicker ou o punter. Você vai ter o cara que é o retornador da bola. Então, é toda uma técnica diferente que o cara tem que... Quando você olha no jogo, é mais ou menos a mesma coisa? Resumindo, é bloquear e correr, bloquear e correr, bloquear e correr. Tá? E passar a bola. Só que no Special Teams, você tem caras que, por exemplo, todo o desenvolvimento de um kicker é totalmente diferente. O mecanismo que ele faz pra chutar, não é a gente chutando no gol. Sim. Entendeu? Porque o cara vai chutar uma bola a uma distância de 60 jardas. E é uma bola que não é Quanto? redonda. Quanto? Ainda... Dependendo de onde você pega. Você tem que pegar pra ela fazer assim, tem tudo... Quanto mede 10 jardas? A perguntinha, normalmente- desculpa se eu não souber, gente. É realmente... Normalmente, a jarda tem um pouquinho menos de 1 metro. Então, sei lá, se a gente for falar... 10 jardas vai ter uns 8,5 metros. Isso. Tá. Acho que até um pouquinho mais. Acho que chega a 9, alguma coisa. Desculpa Se a gente for arredondar, sei lá, a margem de erro do Ibope, é a mesma coisa. Americano 2 pra gosta mais, dessas 2 pra porra, menos. dessas medições erradas, totalmente diferentes, Não, né? pés, jardas, Porra. libras. Fahrenheit, Tipo, Kelvin, você vai tem falar, tudo ao o cara contrário. tá lá Ninguém usa. levantando, não sei, Porra. Totalmente diferente. Ele Milhas vai por hora. convertendo. Milhas o por marketing hora. da NFL seria colocar o sistema métrico. Porque, mano, nada é osso. É que Mas nem é nos quase a carros. mesma coisa. É na conversão, se a gente olhar no convertor do Google, é quase a mesma coisa, assim. Então, sei lá, são 100 jardas do campo. 100 metros. Sim. Ponto. Por aí. Mas eu fico puto com o americano que usa essas porras dessas medição. Eu tava vendo esses dias um cara Desculpa, gente, eu sou viciado em TikTok. Eu tava vendo um cara no TikTok, ele tava com a Doge, né, aqui no Brasil. E ele tava puto da vida, porque, tipo, tinha tomado uma porrada de multa de velocidade. Tava em mim. E aí, exatamente. Não, Ele tava em quilômetros. eu tô em 60 por hora, não era pra eu estar tomando multa, tá ligado? Aí quando ele olhou no painel, tava em milha. Ele tava, tipo, a 110, tá ligado? Não queria te falar nada, querido. E agora, como é que resolve isso, né? Mas enfim. Ô, Dani, e Liga Feminina? Como que é a Liga Feminina? Porque a gente falou muito de homem aqui, eu quero saber de mulher. O nome da sua página é Girls Power, não é isso? Girl Power NFL. Girl Power, então... Vamos Cara, lá, assim... Liga Feminina. Liga Feminina, rolou uma polêmica nos Estados Unidos. Se você jogar no Google, acho que muita gente já deve ter visto, aquelas meninas jogando de biquíni. Eita porra, eu não vi isso não. Aí rolou uma polêmica, era complicado, dava aquela questão de objetivização da mulher. E agora a gente tem algumas ligas femininas, mas uma curiosidade que eu acho pouca gente sabe, é que a NFL, ela é uma liga mista. Uhum. Pera, então mulher joga com homem? Se quiser. Se você quiser, você pode. Uau. Se você quiser. Se você quiser, né? Se você quiser, quiser morrer, a NFL né? quiser, né? Se você quiser Mas, se matar. Sim, você pode. Não Não é igual a gente tem futebol masculino, futebol feminino. Cara, isso eu não Inclusive, você sabia que tá acontecendo a Copa Feminina? Do quê? Copa do Mundo Feminina. Futebol. Entendi. As pessoas não assistem, eu fico triste com isso. Acontece. Então, muito mais valor ao vôlei feminino, né? É que o vôlei feminino é bom, né? Não tem tanto contato, dá pra jogar. É diferente. É que o esporte de contato masculino tem mais entretenimento. Não tem como falar. É porque, eu não sei, eu fico meio perdido. Não tem coisas que só no esporte masculino você vai ver. Tipo, você vê Nossa, uma que machista, NBA. cara, que É babaca. verdade, Nossa. cara. Não adianta ficar querendo falar. Mas é verdade. Pô, imagina um LeBron James jogando em feminino. Não tem como. Não, mas ninguém tá falando do LeBron James, tá falando das pessoas não assistirem o esporte feminino. Não, acho é porque porque é mais entretenimento o masculino. Então, mas aí é que tá. Ele é entretenimento porque ele é melhor ou ele é entretenimento porque a indústria investe mais? Então, Eu acho que é porque é melhor. então desculpa. agora me Aí tira. vem o Porque, assim, ó, questionamento. a Liga Feminina de Futebol Americano, com todo respeito, eu nem sabia que tinha. Por isso que eu falei, é sério? Às vezes as pessoas... Então, mas aí também Por quê? é um pouco disso. Não tem uma organização, não existe uma NFL feminina. Entendeu? Mas não é a mesma- São a mesma- ligas difundidas. Então você tem ligas menorzinhas de mulheres que jogam alguns campeonatos. E o futebol americano feminino, mas ele tá firme lá? Ou, tipo, as pessoas também não veem igual aqui no Brasil como futebol, que nem eu tava falando? Cara, eu acho que ele Nossa, eu entrei num assunto puta chato, velho. Não, desculpa. eu acho que lá eles acabam vendo um pouco mais, mas também não é essa proporção. E essa questão dos biquínis que você tava falando, era, tipo, a liga que definiu isso? Eles criaram uma liga pra isso, por entretenimento. Puta, Eles que não babaca. eram. As jogadoras não eram bem
contratadas pela sua habilidade de jogar a bola. Exato. Mas elas jogam bem? Não, essas não. Nossa. Então, essas não. Mas algumas Era jogam. mais fácil fazer um futebol de sabão, A gente então. tem jogador, a gente tem mulheres que já chegaram a participar de, não a NFL especificamente, mas de college. Atualmente a gente tem jogadoras, tem a primeira jogadora que ganhou bolsa de uma universidade para jogar. Entendeu? Então, assim, a gente tem historicamente isso. Mulher no futebol americano não é um problema. Só que jogando é mais difícil. Normalmente ela vai pegar posições de kicker, de punter, que são posições, que é o cara que chuta, que não tem tanto contato, né? Justamente por essa questão física. A gente entende também que tem uma diferença tem um abismo óbvia, aí, né? né? Apesar de a gente, de lá nos Estados Unidos, ter uma moça que ela não conseguiu efetivamente ir para a liga, mas ela ficou muito famosa porque ela tinha um físico suficiente para jogar. Contra homens. E assim, jogar na base da porrada mesmo. É bem difícil ter uma mulher que tem um físico forte, tem questão hormonal também, né? Pra jogar contra homens. Exatamente. Mas Ela é assim, tipo uma Gabi Garcia da vida. Eu não sei o que é. Octacampeã de jiu-jitsu. Então, tipo assim, ela fazia treinos pesados, sabe? Ela tinha condições de treinar com os homens, de jogar. Mas aí, efetivamente, a gente tem essa questão eu não diria preconceito, eu acho que também a gente tem que tomar cuidado de também querer levantar uma bandeira para tudo, porque é um esporte de muito contato físico, então é muito difícil. Da mesma forma que eu não posso colocar, por exemplo, o Cairo Santos, que eu falei que ele é kicker, que ele é magro. Eu não posso colocar esse menino numa linha defensiva. Não é por ser mulher, é realmente. Então você tem que entender. Então, é porque eu fico assim, ó, por exemplo, o futebol feminino, eu assistia um pouco, tipo, quando eu era mais novo, eu gostava de ver, não porque era mulher, tá, Pedrão? Não fica me olhando com essa cara, tá? Mas enfim, Ai, caralho. E eu via que, tipo, elas não tinham a mesma qualidade técnica dos homens jogando. Aí você fala, mas é porque não dá pra comparar, né, em alguns esportes. Mas isso é porque realmente eu acho que não investem. Não tem o mesmo treinamento, o mesmo potencial, a mesma grana colocada. Então, mas... Não, Assistir a Copa do Mundo feminina não é nem tão legal do que ver uma Série B do Brasileirão masculino. Ah, não sei. Eu assistindo, assim, eu não sinto a mesma emoção de ver. E não interessa se é meu time ou não, ou meu país ou não. Não é. Acho que exatamente por causa tipo assim, eu vejo as mulheres, por exemplo, lá jogando, elas tomam porrada muito mais do que os homens. Elas se quebram mais na porrada, não caem, não ficam girando eternamente, gritando pro juiz, entendeu? E apesar do jogo ser mais fluido, eu vejo que a qualidade técnica é muito baixa. Na hora de chutar, na hora de passar. Mas aí, eu acho que também é uma investimento. questão de base, sabe? A gente tem muito mais essa ideia de categoria de base, de meninos, de levar o menino pra escolinha, de não sei o quê. Acaba sendo meio cultural. Agora, um exemplo legal que a gente tem no quesito esporte, de uma forma geral, nos Estados Unidos, é a questão da NBA. O basquete. O basquete feminino deles, É maravilhoso. as mulheres ganham a mesma coisa. Vôlei é melhor do que o masculino. Sim, é a mesma coisa. Vôlei é melhor Ponto. do que o masculino. E elas têm uma projeção absurda lá dentro. Absurda. A galera Fazia assiste. ideia disso. Tanto é, lembra, tem a questão da filha do Kobe Bryant, que faleceu, ela era um ótimo prospecto. Então, assim, que faleceu no acidente junto com ele. Foi. Ela jogava. E a gente tem muitas jogadoras, assim, e muito famosas lá dentro. Então, que ganham dinheiro e elas conseguiram a equiparação salarial há pouco tempo, mas conseguiram. Entendeu? Então, é um trabalho também da liga, eu acho que faz parte de você ganhar uma projeção. E os jogadores faziam campanha para isso acontecer. Então, é um pouco também todo mundo vestir a Tem camisa, que ter uma entender que tem espaço para todo mundo. Então, é exatamente isso que eu tô comentando. Por exemplo, eu jogava handball na minha adolescência, mais do que futebol e etc. Se você assistir handball masculino, você vai falar, puta, esporte legal. Assiste o feminino pra você. Elas dão um baile nos homens. É. Handball é puro contato. É. É Quando porrada você vê pra na caralho. Olimpíada, é absurdo. Elas jogam demais. Vôlei, você prefere assistir o vôlei masculino ou feminino? O feminino, as minas jogam muito. Não, a velocidade da bola é menor, a porrada que elas têm muito mais qualidade, eu vendo as meninas jogando, do que os homens. Entendeu? Então, por isso que eu fico meio frustrado. Por que o futebol americano, ou o futebol mesmo, que é o soccer que a gente vê, o feminino não chega no não tem a questão do futebol americano é isso que eu falei. Eu acho que tem uma... falta de investimento, falta do povo também querer se ajudar. Mas, assim, é uma coisa que está crescendo. E eu acho que o que é legal, pelo menos no futebol americano, aí puxando um pouco de brasa para minha sardinha, é que está tendo esse tipo de inclusão, vamos dizer assim, pela parte administrativa. Então, a gente tem muitas juízas que são mulheres, né?
Já estão começando a entrar no meio. A arbitragem. Tem muita mulher dona de time. Muita mulher. Sério? Você acaba não sabendo, mas muita. Assim, em que administra muito bem o seu time, tá? Técnicas que vão ser especialistas em alguma posição específica, ou até mesmo coordenador defensivo, assistente de coordenador defensivo, assistente de coordenador ofensivo, sabe? É lógico, é pesado você pensar, pô, Dani, em acho que foi no Super Bowl de 2022 ou 2021, a primeira coach mulher O esporte tem 100 anos de idade pra poder ter a primeira mulher. É pesado. Mas ainda assim você vê uma campanha. A NFL tem os seus problemas muito grandes. É uma liga que acaba passando muito pano para muito caso polêmico de jogador, tá? Jogador que é acusado de várias coisas. Eles são mais rigorosos com um jogador que apostou no time do que com um jogador que bateu na mulher, sabe? Ou que foi preso armado. Porque tava andando na rua armado, ou porque tá envolvido num assassinato, que ninguém sabe o que aconteceu. Eles são mais rigorosos com... Então, eles têm uma certa polêmica que envolve a liga, mas eles também têm o outro lado que eles fazem. Por exemplo, os times têm que ter minorias, então todo time tem que ter uma cota, de negro afro-americano, asiático, latino, mulher. Então, eles fazem muito isso. Tá engateando? Tá. Pro tamanho da liga, pela quantidade de tempo da liga? Tá. Mas é melhor que nada, vamos dizer assim. Dani, teve alguma influência aquele episódio do Kaepernick, se eu não me engano? Era isso? Então, a questão do Kaepernick, do Colin, é um pouco polêmica, porque o que aconteceu, basicamente? Naquela época, a gente sabe que problema entre afro-americanos, a questão do preconceito nos Estados Unidos, ela é... muito mais latente do que aqui. Eu não acho que ela é pior, porque ela existe aqui também, né? Mas vamos dizer que aqui ela é mais abrandada, sabe? As pessoas... E lá é uma coisa mais descarada, eu acho. Uhum. E lá o que aconteceu? Por conta de vários problemas, ele começou a ajoelhar no hino nacional, e muitas pessoas viram isso como um desrespeito, falavam que não devia acontecer isso, etc, etc, etc. E aí, não rolou uma sanção por parte da liga especificamente para ele, mas simplesmente o time não renovou mais. Menos mal. Que era o San Francisco 49ers. E aí, nem o time também contratou. E por quê? O que eles alegam? Que é, tipo, desrespeito à pátria? Pra ele, tipo assim, lembra uma época que falava não podia bater palma depois do hino? Uhum. É tipo isso. Só que pra gente meio... Tá. E ele era muito bom? Ele não era muito bom. Ele era mediano. Ele era um quarterback mediano. Então tem algumas pessoas que sustentam, que falam, tá, mas ele também não era, assim, um cara fora da curva. Mas talvez... ele ia estar jogando se não fosse isso. Porque a gente tem caras medianos também que estão jogando ainda, entendeu? E não fizeram isso e ainda estão aí. Uhum. Ou às vezes até pior. Então, assim, é complicado porque gera uma carga... que talvez seja desnecessária. Se ele não tivesse feito isso, talvez ele não renovando e nenhum time contratando ia ficar na mesma. Mas como ele teve essa questão, como isso virou uma polêmica, como muita gente criticou o ato dele, muitos jogadores também concordaram e faziam a mesma coisa e não sofreram a mesma represária. Então... Eu tenho muita coisa pra perguntar ainda, principalmente sobre aquela questão dos chutes que dá 3 pontos, mas eu vou focar num outro assunto agora, né? Mover o assunto aqui pra outra pauta, que você tocou em 3 palavras que eu fiquei aqui meio perplexo, que é polêmica, apostas, e aí a terceira palavra já não precisa mais falar, você já entendeu o que eu vou perguntar, né? Você sabe que no mundo inteiro tá tendo treta por causa dessas apostas no mundo do esporte, e eu queria saber se teve esquema de aposta nos Estados Unidos, porque eu sei lá que lá é permitido. E vários esportes dos Estados Unidos estão proibindo que pessoas ligadas apostem, mesmo que seja no seu lutador. Ou, tipo, por exemplo, a mulher do cara não pode apostar no jogo. O cara pode, tipo, no UFC, por exemplo, não pode apostar, porque eles estavam tendo esse tipo de problema. Então. E aqui no Brasil teve muito problema com o esquema de apostas. Jogadores agora recentíssimo, né? No futebol dos caras... aliciando jogadores. As fraudes e tudo mais. Você sabe se teve nos Estados Unidos, o que tá acontecendo lá? Relaxa, respira. Olha lá, ela já ficou perplexa com a pergunta. Né? A gente tá maltratando a convidada hoje. É a primeira vez no programa. Que a gente é misógino. Então
Então a gente vem maltratar os Girl Powers. Puta merda. Tô querendo escapar da polêmica, né? Vamos lá. Na verdade, assim, os Estados Unidos têm um mercado de apostas muito maior, tanto é que dentro dos estádios você pode apostar. Sim. Mas, assim, a liga não permite que nem os jogadores, nem os técnicos apostem em nada relacionado à NFL. Então, você não pode apostar em jogos, nem que não sejam do seu time, você não pode apostar em draft, você não pode apostar em nada nesse sentido. Mas qualquer outra coisa você pode, né? Agora a NFL está fazendo uma segunda fase, que eles falaram, que eles divulgaram, de investigação, porque eles já pegaram alguns jogadores e agora estão investigando outros jogadores que apostaram e tudo mais. A gente teve um caso muito emblemático no ano retrasado, na verdade, que foi o Calvin Ridley. Na época ele jogava no Atlanta Falcons e ele foi pego apostando nos jogos do time, né? Na liga e nos jogos do time. E aí a penalidade que ele recebeu foi ficar suspenso durante a temporada toda. Porra. Então ele ficou 1 ano suspenso quase. E aí assim, você fica suspenso durante a temporada toda e aí você faz uma solicitação para ver se você pode voltar. Se a liga falar que ok, e aí eles permitiram que ele voltasse e tal. Então a pena dele foi baixa. Mas, tipo assim, descobriram que, na verdade, ele apostava por hobby e não chegou a, tipo, sei lá, jogar a bola pra fora, fazer cagada no jogo. Porque o problema é isso, quando fica visivelmente que o cara tá fazendo pra prejudicar o esporte, né? E assim, como é uma quantidade muito grande de jogadores e tem muitas coisas acontecendo, fica mais difícil, não fica tão evidente, né? É diferente da gente ver como o caso que aconteceu aqui no Brasil, no caso do futebol, que a gente... vamos combinar que é fácil de você pegar, ainda mais se o cara é um jogador que você conhece. Você sabe quando o cara errou aquele passe de propósito, entendeu? Então você consegue ter essa visão muito mais descarada. Sim. E a NFL também tem uma outra questão. O jogador ele pode apostar? Pode. Em outros esportes? Pode. Mas não pode nas dependências do time. Entendi. Então, assim, também tem umas outras regras, entendeu? Como assim não pode nas dependências? Se você tá no centro de treinamento, você não pode apostar em nada. Você não pode pegar seu celular e ir lá no Bet qualquer coisa e apostar. No Bet qualquer coisa é foda, porque tem uns 50 zilhões de bets hoje em dia, né? A Bet comprou a porra toda. Minha tia tá famosa, eu não tava sabendo, né? Dona Bet. Fala, donabet.com. Vou abrir um desse, atiabet.com. Vai fazer sucesso. Não coma açúcar. Entendeu? Ai, caralho. Então isso é um problema também lá, não é só aqui. Não, é um problema lá e, assim, calhou de quando aconteceu isso aqui no Brasil, eles terem soltado essa nota de que eles estavam numa segunda leva de investigação. E aí, assim, alguns jogadores já foram pegos, outros jogadores... teve um outro jogador que foi pego porque ele apostou nas instalações, mas não na NFL. E aí fica aquela coisa, você vai tomar alguns jogos de suspensão, você vai tomar uma multa. Porque o cara pegar 12 meses de suspensão não é tanto assim. Então ele não deve ter... 1 ano sem jogar, Mas não é tanto. Porque quando os caras fazem umas punições dessas, que nem aqui no Brasil, um monte de cara foi banido de participar. Não, mas é o que eu tava falando pra ela. Aqui foi comprovado que aqueles caras estavam fraudando até os jogos. Eles não estavam apostando. Eles estavam prejudicando o esporte. É verdade, tem uma diferença absurda. Mas isso já aconteceu na NFL, não no quesito Então, de apostas, o caso que você deu foi de não prejudicar. Ele fez mas a gente teve um caso que não é aposta, mas que é legal de saber. Na época, o New Orleans Saints... Eu não lembro o ano agora, tá, gente? Mas eu acho que foi um dos escândalos maiores Venderam que a gente teve. Jogo. Não, o time, extraoficialmente, dava um bônus pro jogador do time se ele machucasse o jogador do time. Aí é foda, velho. Isso foi comprovado. O Sean Payton... Fingia que era sem querer. Eu não lembro o nome do filme agora, que é com aquele ator de humor americano. Adam Sandler? Não, é o único que tem. Imagina ele com aquele físico. Não, aquele que é gordinho, que eu esqueci o nome, que fez o gente grande. Policial de shopping lá, o guarda de shopping, não lembro dele. Eu sei que é. Com ele fez esse filme porque o Sean Payton, que é um técnico que voltou agora tal, ele ficou também, ele ficou fora da liga durante 1 ano, etc, porque foi comprovado. Os jogadores ganhavam bonificação pra machucar o outro jogador. Não, mas aí, isso daí não chega nem a ser aposta, chega a ser mau caratismo, né? Daí é deslealdade e tudo mais, Isso é ridículo. Cada uma, cara. A que ponto chega? Não, o Tom Brady já esteve envolvido num escândalo de murchar as bolas. Essa eu vi. Ele fez isso mesmo? Fez. Porra, já não gosto mais de você, comprovado. irmão. Tá certo a Gisele largar esse vagabundo. Porque os times, eles levam as próprias bolas.
Cada time velho. leva a sua bola quando você estiver atacando, é a sua bola que você está usando. E tem uma quantidade de ar que você tem que colocar lá para ela ficar... Porra, e ninguém nunca colocou alguma coisa dentro pra ela girar mais pra um lado, feito... Nada, Não, nunca porque descobriram tudo isso é complicado, porque tudo isso mexe na física. A NFL já tentou, porque tem muita parceria com a Amazon, nessa parte tecnológica e tal. Tentou colocar chip na bola para você evitar essas polêmicas. Passou a linha, não passou, igual a gente tem no... Sim, não Só tem que tudo como. isso mexe com a aerodinâmica e não pode ter, então Caralho, é não dá pra problemático. colocar um chip em linha? Cara, assim? é... Porra, mexe com a aerodinâmica da bola do soccer também, e desculpa, mesmo mas se a assim... Amazon não conseguiu, quer dizer que alguma coisa é diferente. Tá? É que eles estão tentando com o Jeff Bezos, tentar com o Elon Musk, ele consegue. Se fosse o Elon, ele Se fosse conseguiria. o Elon, ele Só já que tinha não. feito a bola até dar ré, assim, né? Tinha que chamar os chineses pra fazer, né? Tem tecnologia, mas tem coisa que também não dá, sabe? Mas é bem legal isso. E qual foram as medidas tomadas pela Liga, pela NFL, pra poder resolver esse tipo de apostas, assim? Eles, além das punições de 12 meses, o que eles fizeram realmente, assim? Teve um marketing contra isso? As equipes fizeram Então, como eles, assim, agora é que tá rolando essa polêmica maior, né? E eles estão fazendo essa segunda leva de investigações, não era uma coisa que acontecia tanto. Então, a gente ainda não tem uma resposta da Liga. A gente tem a regra é essa. Mas qual vai ser a penalidade? Isso daí vai rolar banimento? Não vai? Ainda não Banimento- tem nada decidido. Não, É de eu juiz acho pra muito. juiz. Eu acho, não é o perfil da Liga. A Liga já teve jogador que não baniu por muito mais. Sim. Então, assim, não vai ser esse o perfil da Liga. Vai ser nesse sentido. Toma algumas penalidades, paga uma multinha e... Em vida que segue. Beleza. Volta a jogar depois. Como ela falou, os caras matavam os outros, eles Batia em voltavam a mulher jogar. e foda-se, né? Então. Tipo, nossa, que ridículo, velho. Pelo amor de uma Deus. meio coisa complicado. pesada. Você achar um jogador de futebol americano que não tem passagem na polícia é quase Cara, impossível. até o UFC, pô, sério. É verdade. É verdade. Cancelado o esporte, Não, galera. e tem alguns times que são ícones, sabe? Meu time só drafta gente que tem Só... passagem. Nossa. É tipo, o time chama Febem, né? A gente não sabia. Caralho, velho. Tem até o UFC, Bunny, os lutadores que batem na mulher. Imagina, Então, porque, e o cara é um caralho, batedor, literalmente. Né? O cara nasceu pra bater. Aí ele... Que errado. Não, é errado, total. Nasceu Mas pra bater, mas é pô. certo, ó. Mas assim, seria o certo. É, isso, é, isso é questionável na Liga, Faz sabe? A piada Liga é aqui, mas muito é verdade. questionável nesse sentido, inclusive lá fora, não é só aqui. Entendeu? Porque tinha que ser mais rigoroso, mas é dinheiro, aí é outra... E americano nem gosta de dinheiro, né? Eles nem têm esse É problema. mercado. Se isso o cara daí faz bem o é uma trabalho empresa, deles, é uma tão empresa. cagando pro que Esse os que é caras o falam. importante é o que importa, É, né? muito Pra eles triste, é isso. O importante é o que importa. Dani, agora me explica pra mim, que sou leigo, e para o público, qual que é a diferença dos chutes que tem mais ou menos pontuação? Pelo amor de Deus, que até hoje eu não entendi isso daí. Aí se ele sair daqui sem saber Sem saber ele disso, eu vai passo mal surtar. em casa. Eu vou ficar louco. Ai, nesse vamos daí. lá. Bom, vocês sabem que touchdown vale 6 pontos. Certo. Ponto. Eu não Touchdown. sabia, mas agora que você falou, agora eu Quando tô você sabendo. chega na end zone do seu time adversário, que é, você ganhou aquelas jardas, aquela coisa de ganhar terreno, você fez 6 pontos. Beleza. Quando você faz os 6 pontos, é te dado a possibilidade de fazer um extra point, um ponto extra, que é esse que vale 1 ponto, Aí fica ou com fazer 7. uma conversão de 2 pontos. Que seria Que é uma conversão de 2 pontos. Você recua as 10 jardas para end zone, né? Então, aquelas 10 jardinhas, você tenta fazer um novo touchdown. Entendi. Que aí Só você que ganha dois esse pontinhos. novo touchdown vale só 2 pontos. É, ele vale mais do que o chute, só que ele é mais difícil, porque você vai ter 30 negros te segurando, dando porrada em você. O E chute com é ódio que diferente. você tá perto, né? Você pode bloquear o chute e tal, mas ele é diferente. Dá pra bloquear o chute também? Pode. Tem É uma algumas coisa que eu não regras sabia. ali, tem alguns jogadores que conseguem e tal. Pô, que legal. Beleza. O chute, que vale os 3 pontos que você comentou, como é que ele é? Lembra que eu falei que você tem aquele ganho de jardas, você tem 4 chances de ganhar as 10 jardas, aí zera, mais 4 chances de ganhar. Bom, dependendo da posição que o seu time está no campo, se você chega nessa 4ª chance, e aí você vira e fala assim, pô, eu não Não vou vai dar. conseguir. Deixa, não tá dando certo. Eu vou pro que a gente chama de field goal. Porque você não tá tão longe da trave, mas você não tá perto o suficiente para continuar arriscando passes ou um jogo corrido para chegar na end zone, porque, sei lá, por alguma questão estratégica não tá funcionando. Aí você fala, bom, então eu vou tentar um chute de 3 pontos. Aí este é o chute que vale 3 pontos, que é o field goal, que é diferente do extra point, que é aquele chutezinho depois do touchdown. Agora tudo faz sentido. É como se fosse a última chance de você fazer de longe e o próximo é você já fez, agora ganhe mais uma chance. É aquela coisa, sabe? Tipo, meu, não deu certo, vai dar pra fazer Leva os 6. 3 pontinhos, Leva vai. 3 aí. Por exemplo, Entendi. os caras chegaram no quarto e aí eles têm que montar a linha, eles podem ficar trocando o jogador o tempo inteiro. Então, não tem limite Mas de não substituição. tem. E um cara que entrou pode sair e entrar de novo. Pode, não tem problema. Isso Isso não tem demora 4 problema. horas de jogo, cara. Sim, porque você tem... Só que eles têm um Muita tempo parada. também. Não é assim, enquanto tá aquele samba
doido aí de entra e sai, não começa. Não, tem um tempo para fazer isso. Sim. E se acontece de começar o tempo, fazer o snap e ter mais um jogador, você toma penalidade. O que é um snap? Snap é quando a gente tem um jogador que fica com a bola lá abaixadinha, não tem? Ele chama center. Esse é o jogador, o nome dele. Ele joga por baixo da bola, das pernas da bola. Normalmente pro quarterback. Isso chama snap. Entendi. Jogar a bola. O início do jogo. O início da jogada. O início da jogada, Entendi. exato. Tá, e o que é draft? Porque pra mim draft é a bebida aquela bebidinha Essa eu lá. sabia. Essa daí você conhece. Draft é assim como acontece... Draft, não é draft. O draft... Porra, Roberto. não, draft também dá na mesma. Assim como acontece na NBA, é aquele evento específico que os jogadores do college, normalmente, que já foram minimamente apresentados para os times, já fizeram ali, os times já têm os seus olheiros, que já viram esses jogadores jogarem. Aí a gente tem, eles são convidados para participar, eles recebem uma cartinha, e aí eles vão para esse evento, que é quando eles vão realmente ser selecionados. O time vai virar e falar assim, eu quero esse fulano, esse fulano, esse fulano, esse fulano. Que é um outro evento à parte, que assim... Nada a ver com o jogo, nada a ver com... Não, é da liga, mas não... tanto é que é feito em abril, quando a gente já tá na off-season, né? Porque a temporada da NFL vai de setembro a fevereiro. Aí a gente tem a parte da off-season, e aí o que acontece? Você tem a parte da off-season, tem a parte de contratação, free agency, que é um outro negócio absurdo para rolar. Aí vem draft, aí vem os training camps, que eles falam, que é tipo os treinamentos para você se inteirar com o time, aí vem pré-temporada, normalmente lá em julho, agosto, e aí vem a temporada regulamentar. E como é que escolhem a ordem dos times que escolhem os jogadores? Então, isso é uma coisa muito legal. Lembra que eu falei para vocês que a NFL, ela, Tem da mesma hierarquia. forma para o Super Bowl, ela tenta pegar um time de uma conferência, um time de outra, para tentar fazer esse equilíbrio? Como é que é o draft? Os times que começam a selecionar são os times que ficaram na última posição da temporada passada. Que aí eles vão equilibrando, eles pegam os Por quê? melhores logo Exatamente. Entendi. Então, isso é muito legal do NFL, porque você não... pode acontecer? Pode. Lógico que... futebol americano é uma caixinha de surpresa, vou entrar nessa polêmica aqui, mas a liga tenta a todo custo deixar os times equilibrados, porque a liga não quer que sempre seja o mesmo time na final. Ele quer coisa diferente. Então, é isso que funciona. Da mesma forma que o limite salarial, que é o salary cap, você tem uma quantidade de dinheiro para gastar com o jogador. Se você gasta mais para aquele jogador, sobra menos para você pagar Isso daí vem mais uma pergunta agora de uma curiosidade que eu fiquei vendo esses shorts aí, que sempre aparece pra mim de esportes. Tem jogador que rouba o salary cap também? Ou não? Não tem como o jogador roubar o salary cap. Mas assim... Vamos dizer que o salary cap é mais uma sugestão do que... Veja bem, né? Esse veja bem seu aí. Porque às vezes o cara é como se fosse carteira assinada e o que ele ganha de imagem, sabe? Tipo aqui no Brasil. Não sei se vocês... Sim. Então, o contrato da NFL, na maioria das vezes, os jogadores é bem complexo, assim. Ele tem o salário dele, que normalmente é X mil reais, milhões de dólares, aliás. X mil reais é foda. Aí ele tem o bônus de assinatura, ele tem bônus durante o jogo, por exemplo, se você fez X touchdowns, você ganha mais 100 milhões. Se você ele é fez quase um político brasileiro, então. Cheio de então ele benefício. tem algumas coisas que eles vão... E tem o dinheiro que é garantido. Então, dependendo de como o jogador faz o contrato dele, ele tem um valor que é garantido, que se ele tiver, sei lá, sentado no banco, ele ganha. E tem valores que ele ganha conforme o que ele É o consegue salário e os fazer 10% do garçom ali, né? É sempre assim, sempre entra mais um pouquinho depois do salário fixo. ele consegue... É o capitalismo mostrando Então que é bom, quer né? dizer que eu Ele peguei... incentiva a pessoa... Então quer dizer que é uma fake news a questão do salary cap roubado. Porque assim, o que acontece? Na verdade, não é o jogador que rouba, é o time. O salary cap é do time. O time tem uma quantidade de X milhões, normalmente, agora acho que tá 233 milhões, se eu não me engano, para gastar com o seu time, com os seus jogadores. Então, eles têm que... Normalmente, se ele quer comprar um jogador mais caro, ele começa a reestruturar um monte de contrato, porque ele tem que se enquadrar. Todo ano, a NFL aumenta esse limite, porque a NFL ganha dinheiro de parte de visual, contratos com emissoras e tudo mais, e esse dinheiro é repassado para os times, então sempre vai aumentando. Mas tem times que acabam meio que dando um somebody love, vamos dizer assim. Um jeitinho. Um jeitinho de ultrapassar. Então tem time que tá a menos 30 milhões de cap, sabe? Paris Saint-Germain do futebol americano. Tipo isso. Fair play. É tipo isso, aí a liga faz um pouco de vista grossa, tal, mas não é o ideal, porque acaba que o seu salário, o dinheiro que você tem tá todo comprometido. Então, se você
tá num time que tá ultrapassando o salary cap e você não tá bem, você começa a ter um problema. Entendi. E eu acho muito legal que você tava falando que a galera vem do colégio pra jogar na liga, né? A cultura que eles fazem disso, porque você constrói uma sociedade. O cara tem que passar pelo colégio, pela escola básica, né? O fundamental, não sei como vocês chamam lá. Aí depois vai pra faculdade, da faculdade o cara sai pra... Você não consegue ir pra NFL se você não tiver num college. Então. E você obrigatoriamente tem que jogar 3 anos. É uma coisa que aqui no Brasil é o Você contrário. tem que ficar 3 anos na faculdade. Aqui no Brasil é o contrário. Ponto. Tanto é que um caso legal é que durante a pandemia, teve um jogador que, por conta da pandemia, Não conseguiu. o time jogou, sem público e tal, mas os times jogaram, diferente da NBA que parou, mas ele era formado em medicina. E ele pediu licença porque a NFL, os times falaram, quem quiser jogar, joga, quem não quiser, a gente dá uma pausa no contrato. Ele pausou para trabalhar como médico e ele não voltou mais. Ele falou, cara, eu gostei de ser médico, é o que eu nasci para fazer. E ele saiu ele era jogador do Kansas City Chiefs. E ele saiu e ele falou, não vou voltar mais, eu gosto de ser Isso que é amor à profissão. Nossa, isso que é amor à profissão. Porque o dinheiro da NFL é outro nível, né? Não, era outra pegada. Dinheiro parece ser muito mais legal, né? Tá aí do que ser médico. Caralho. Não, mas tá aí uma coisa que ele, por ser médico, ele falou, puta, eu não quero ter uma conclusão, foda-se, né? Eu vou ficar aqui no meu não quero ter uma concussão, não quero me lesionar. É mais safe, né? De ficar... Mas é uma coisa que aqui no Brasil eu fico frustrado, que eu gostaria muito que mudasse, né? Aqui você estuda um tudão, né? A criança cresce aprendendo de tudo um pouco. Aprendendo não, né? Como é que eu posso dizer assim? Não é aprendendo, aprender é bem mais aprender, difícil. Só receber informação. E receber informação. Absorvendo a informação de todo um pouco. Ela absorve, mas não guarda. E aí chega na adolescência, ela não sabe o que ela quer ser quando crescer. E não tiveram aquela famosa coisa que nos Estados Unidos faz, que é você conseguir descobrir o que a criança tem de dom, o que ela quer fazer da vida dela, ou adolescente, vamos falar assim, né? Vai pra faculdade e estuda igual um condenado também. Muitas vezes não absorve tudo que a faculdade tem. E aí, se o cara realmente gosta, por exemplo, de futebol, de handball, de não sei o quê, ele larga os estudos pra poder fazer o jogo, pra poder treinar, pra poder passar na peneirinha, porque no colégio, na escola, principalmente nas públicas, não tem isso. O cara começa a jogar bola. Pro professor, se ele gosta de jogar bola, ele é vagabundo, na verdade. Porque lá acontece porque, aquilo que eu falei, a liga te obriga a jogar 3 anos no college, ou seja, você tem que estar 3 anos na faculdade. Só que não é só estar na faculdade, porque você tem a quantidade de notas que você tem que ter pra continuar no time. Se você não for bom nas aulas, você não joga. Tem isso também. Média, né? Tem que ter uma média boa, senão você não entra no time. Sim. E nem perdura. Não é igual, tipo, aquele filme. Aquela roubadinha nas Não, caras. é bem assim, não. Certeza Acho que não. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu também não sei, mas... Eu imagino. Tipo assim, sabe aqueles filmes americanos que sempre tem o foda do time que é meio sequelado, assim, bobão, tira 0 em todas as notas, mas ele é o fodão do time? Acho que isso não é possível. É lógico que é. O cara é não. É um estereótipo que tem um fundo de verdade. Tem alguém no time, em algum time que é meio sequelado das ideias, burro, que parece retardado. Todos foram presos, velho. Você não viu o que ela tava falando? Mas aí... Isso não tem a ver com o colégio. Nos Estados Unidos todo mundo vai... Nos Estados Unidos, no colégio, tá com a todo lâmpada mundo pega em armas, queimada, você vai preso. Cara, assim, não dá pra falar que um jogador é sequelado, é meio difícil, né? Que o cara não consegue... O professor, que ele não consegue formar uma frase. Todos os jogadores são sequelados, teve que passar pelo college. É normal nos Estados Unidos o pessoal do college estar armado ou fazer alguma coisa errada. Não, cara, mas os caras... Mas assim, também não é sinônimo de inteligência absoluta, tá? Justo. Mas, os caras escolheram ficar batendo cabeça, sempre que eles são os atletas fenomenais. Até agora você tava gostando do esporte, agora vai Não, mas calma aí. É animal, é muito legal de ver, mas, pô, pra ficar batendo cabeça, eu prefiro fazer outras coisas. Ai, cara. É legal de ver, jogar, tô de boa. Eu gosto ainda do meu joelho, eu gosto de andar. Que joelho? Eu gosto de eu gosto de querer... Ô, Dani, uma outra palavra que eu também fico meio perdido, que eu dei uma lida em algumas coisas. O que é franchise tag? O que é isso? Cara, o que acontece? Na off-season, o time, quando o jogador chega no último ano, né? Normalmente, no college, o que é? Você é draftado. Se você é na primeira rodada draftado, você tem 3 anos de contrato, normalmente, que podem ser estendidos para 5. O contrato é padrão? Tem um valor máximo, tem um valor mínimo? Não, mas os caras ganham, acho que, sei lá, se os caras ganham... Acho que vocês ganharam 3 milhões, é muito, assim, no comecinho. No comecinho. Né? Você pensar que o jogador mais bem pago, que é o Lamar Jackson, ganha 55... É uma diferença pouco. brutal. Em dólares. Dólares. Tá ganhando milhões tá ganhando mais que o Neymar.
Eu não sei, Neymar ganha agora. Eu acho que só não que o Mbappé. O Mbappé acho que ainda continua sendo mais bem pago. Eu acho que o Mbappé é tipo 60, um negocinho, eu não sei exatamente. Eu sei que o Neymar é tipo 20 e poucos milhões. Dinheiro pra caramba. Enfim. E aí, depois, quando você vai ficando na liga, o time ele tem a opção de fazer a franchise tag, né? O que é franchise? Um jogador franchise normalmente é um jogador importante. Na tradução literal, assim. É um jogador que é importante pra franchise não tem nada a ver com francês, então. Não. Jogador tá vendo? Meu inglês é maravilhoso. Francesa, é óbvio que eu sabia disso. Eu só tava perguntando. French. Claro, French tag. Acredita. Franchise tag normalmente é porque é o jogador da franquia. Então é a etiqueta da franquia. Então o time vai virar assim, cara, você é o cara bom da franquia. Tô te botando uma etiqueta, tô te botando um carimbo. Qual é a repercussão? Existem 3 tipos, não vou nem entrar muito em detalhes, mas basicamente o que é? Você tá no seu último ano e você é um cara muito importante pra mim. Dependendo da tag que eu tô colocando em você, que é essa franchise tag da categoria, eu tenho exclusividade de negociar com você. E aí eu vou tentar chegar num acordo. Se a gente não chegar... E aí você não pode negociar com nenhum outro time nesse período, normalmente. Ou seja, os caras a gente chegando num acordo, beleza. Os jogadores não gostam da tag, justamente porque eles não podem negociar com outros times. Então você não consegue fazer o leilão. Sabe aquele leilãozinho maroto do jogador? Pô, mas o outro time tá me pagando mais. Então, não rola. O jogador perde seus direitos. E lá, então, os jogadores ficam muito mais tempo no mesmo time? Normalmente, sim. Mas tem muito jogador que faz contrato de 1 ano. Sim. Eu vou ficar 1 ano nesse time e aí depois eu vejo o que eu vou fazer. Principalmente depois de um tempo. Os jovens normalmente é 3 anos. Primeiro contrato, 3 anos. Primeiro contrato, 3 anos. Não, mas aí, tipo assim, os jovens normalmente eles têm mais condição de sair pra outro clube do que um jogador mais velho. Normalmente os caras prendem o jogador mais velho nos últimos anos de carreira dele. Não, pelo contrário. É o contrário? Na NFL, o jogador mais velho, ele normalmente faz contrato de 1 ano. Porque ele fala, amanhã eu não sei se eu posso aposentar ou se eu quero ir pra outro time. Entendi. Entendeu? E aí ele consegue trocar mais. Porque ele já não tem Engraçado, no caso da NFL, o jogador mais velho, ele normalmente não é tão valorizado quanto o jogador mais novo. É totalmente o oposto, do futebol normal que a gente assiste, né? O Porque mais novo vai embora. Físico, você precisa de muito desempenho. E você ter um jogador mais velho, pra você lesionar ele, é um problema. Fácil, rápido. É um problemão. E normalmente ele é um jogador que ele já vem com muita lesão. Então, pra que eu vou fazer um contrato de 3, 4 anos com esse cara? Faz sentido. É totalmente outro mundo, na verdade. E você... Os caras não tem dente, né, cara? A maioria dos caras lá de defesa não tem eu não fiquei reparando na boca. Eu não fiquei reparando na boca dos jogadores, não, Pedrão. Impacto, é muito forte. Não fiquei olhando. Essa doença que trata naquele filme Concussion é uma coisa que é do boxe. Era uma coisa que a primeira vez que foi identificada. Sim, a gente teve a questão do Maguila aqui no Brasil. Sim. Então, assim, pô, é muita pancada. É a mesma coisa do que você ser um lutador tomando pancada, tomando soco na cabeça. E tem estudos médicos mesmo, assim, tipo, dos caras fazerem ressonância e ver que um pedaço específico do cérebro muda o tamanho. Já tá totalmente diferenciado. É, pior que é. Em todas as lutas, na verdade, é um esporte que sempre tem alguém que sai meio lesionado mesmo. Nossa. Você pode... Porque mesmo com o capacete, dependendo do impacto ali, você é chacoalhado... O capacete nenhum vai te conseguir quebrar as leis da física. A inércia e a gravidade vai existir do mesmo jeito. Exatamente, porque o seu cérebro tá solto dentro da tua caixa craniana. Então ele chacoalha. Ainda não fizeram um capacete com airbag. No dia que fizerem, quem sabe resolve o problema. Tem que colocar dentro da cabeça um airbag. Porque mesmo com um helmet mais tecnológico, é aquilo que a gente tava falando. Seu cérebro tá solto dentro da tua caixa craniana. Então, só tem líquido, né? Você fazer assim, ele tá balançando. Então... Sim, é o impacto. Eu vou começar a andar parado agora que eu fiquei com medo. Aí você não vai andar, você vai ficar parado. Você não vai andar Faz sentido. Puta, você tem que se mover. Caramba, eu fui refutado aqui, ao vivaço. Dani, e você como um entusiasta do futebol americano, você coleciona camisas e bonequinhos e etc? Ou você não tem coleção? Como é que tá essa... Porque eu acho que todo mundo que é entusiasta tem alguma né, uma vontade de colecionar coisas. Eu tenho algumas jerseys, assim, de alguns jogadores específicos, mesmo que não seja do meu time. Porque, assim, o legal é justamente isso. Isso não é só daqui, tá? Lógico que lá nos Estados Unidos é muito mais ferrenho, essa coisa de, não posso ter nada do outro time e tudo mais, o meu rival e não sei o quê. Aqui no Brasil isso é um pouco mais diluído. A gente acaba tendo de outros times e tudo mais. Mas tem o de jerseys e sempre tem uns itens, sabe? Então você vai lá... No meu escritório tem uma bola de futebol americano, tem um helmet, tem não sei o quê. Tudo tem, sabe, alguma coisa de referência de futebol americano. Então,
Tem, mas eu poderia ter mais? Poderia. Mas também tem muita coisa que não chega pra cá. Imagino. Por exemplo, Funko Pop, vocês conhecem? Sim. Aham. Eles têm um monte lá de jogador nos Estados Unidos. Aqui não chega tanto. Entendi. Então é mais difícil da gente O ter. importado no Brasil também é meio complicado, né? Esse daí é outro E assunto. outra, é aquela coisa, o esporte é muito mais famoso lá, né? Às vezes não compensa eles importarem, o Brasil importado de lá. Ainda. Não vai vender tanto. Ainda, acho que no futuro continuar assim, crescendo. o pessoal é mais difícil de vender, né? Eu acho que com o tempo você vai ganhando isso. Porque você vai difundindo o esporte, as pessoas vão querendo ter uma camiseta, um boné, um não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E essa geração de agora, às vezes, eu já vi gente falando, tipo assim, nossa, eu vou parar pra ver o Super Bowl. Meus sobrinhos, assim, da minha mulher, que, tipo, tem 20 e poucos anos, os caras têm essa cultura de gostar mais de futebol americano do que a minha geração. É culpa dos americanos que influenciam eles com filmes em cima toda hora. Mas né? é isso mesmo. Mas acho que é uma questão de divulgação também hoje em dia com a internet. Vamos falar um papo de velho aqui. Com a internet, com jogos passando no YouTube, sabe? Gente, como esse pessoal que faz streaming, por exemplo, Gaules e tudo mais, trazendo, e a liga vendo também, eu acho que isso você alcança mais gente. Vocês querem crescer no país, não dá pra você deixar exclusivo direito de imagem de uma emissora de TV paga, sabe? Sim. É complicado, não é todo mundo que tem acesso. O não sei mundo quê. mudou, minha galera. Vamos ser honestos, né? Exatamente. E Dani, Exatamente. por que o Eagles? Porque é verde, eu sou palmeirense. Não, mentira. Você é zica, você é top. Parabéns. Parabéns. Tô jogando fora de casa. Como é né? bom ser palmeirense. Cara, escolher time na NFL é diferente dos Estados Unidos, que você nasceu na cidade, então você gosta do time, ponto. No Brasil, é meio assistindo o que te cativa. Quem é o time que te pega, cara? Então, você vai assistir alguns jogos de vários times. Você vai falar, pô, mas esse time perdeu. Mas o cara, eles te cativaram. Você viu que o Pedrão Lógico que- gostava de ver o time do Alexandre Frota, né? Ele já conhecia tudo. Qual o time que te pega, Pedrão? Nenhum time pega, não. Mas é basicamente isso, assim. Mas E aí isso você é vai coisa de estudar a corintiano, Só história. pra te avisar, mas tudo bem. Mas aí você vai estudar a história do time, da cidade. Então aí você vai gostando mais ainda, entendeu? Mas eu acho que é assistindo. É assistindo, você vai falar, pô, esse time eu gostei, cara. E você já viajou para os Estados Unidos, assistiu um jogo lá, pagou $20 mil, né? Não chegou a fazer Ainda isso? não, quem quiser me convidar também. E a ESPN, pelo amor quiser de Deus, patrocinar aí, pra ó. ela aí. Resolve o problema dessa mulher, ela precisa. Pô, velho. Cara, não, mas... Acho que vai ser a Disney, sabe? Você vai pra... Outro sonho também, quem quiser me levar pra Disney também. A Larissa Manoela te leva, isso daí você tem que namorar com ela. É tipo isso, assim, deve ser um surto, porque assim, você vive, e é a cidade inteira, e tudo, você tem bottom, deve ser um surto, assim, eu nunca fui, mas deve ser muito legal, até jogo assim, sabe, de tipo, os piores times, igual vocês veem, sei lá, 15 de Piracicaba e não sei mais quem, sabe? Você vê os Mirassol. piores times da liga, você vai achar Deve maravilhoso. ser legal ver até o universitário, né? O futebol Universitário deve ser universitário é muito muito legal. forte. Vocês acreditam que o universitário é mais fanatismo do que a liga Imagino, oficial? eu imagino. A identificação é muito Não, próxima, né? Imagino. É absurdo, Imagina. é absurdo. Se você vê uns vídeos assim de college, é insano. Teve uma vez, não lembro deve qual era o ter time. chacina Os no caras jogo. levaram a trava embora. Nossa. O Y lá, eles tiraram do O campo Y. e levaram embora. É um surto. É Cara, só que isso, mal. só saíram com um negócio gigante, né? Na A gente mão. acha que brasileiro é tudo louco nas torcidas de futebol, aí os caras são pior, conseguem. Consegue É mesmo. insano. Ô, Dani, e o que você acha que falta pro Brasil realmente botar o pé no futebol americano e conseguir trazer esse esporte fortemente pra cá? O que falta pra conquistar os brasileiros? Cara, eu acho que já cresceu muito nesses últimos anos, assim, principalmente depois da de 2020 pra cá, cresceu bastante. Mas a liga. É a liga perceber que... Tem um público aqui pra isso. E tem um público muito grande e muito fanático. Quando a galera NFL que gosta. investir no Brasil... Existe alguma perspectiva dos caras montarem uma liga aqui? Não, acho difícil. Ó, você- Liga fora de lá, não. Mas essa questão de você tem sempre trazendo jogador e virar pro time e falar, mano, você quer investir em algum país? E já tem um time falando, eu quero investir minha base de torcedores, criar a base de torcedor no Brasil, que é o caso do Miami Dolphins. Ah, sim. A NFL, se um dia, quem sabe, chegar a vocês esse vídeo, né? Vocês têm que entender que aqui é 5 vezes mais barato do que nos Estados Unidos pra investir, uma né? Ó, eu não sou investidor, mas ao meu ver, vale a pena. É que eles ganham 5 vezes menos também, né? Quem ganha 5 vezes menos? Quando você vai pagar os ingressos e tal, você também vai pagar em real. Então eles vão ganhar 5 vezes menos também. É 5 vezes mais barato. Mas eles não vão pagar pros jogadores lá em dólar, vão pagar pros brasileiros também. Vão receber 5 vezes menos. Sim, é tudo mais tudo, barato. tudo proporcional. Sabe uma coisa que eu sempre fiquei curioso?
por que os caras que ganham o Super Bowl são considerados campeões mundiais? Porque não tem outra liga, né? É, porque não é do mundo, né? Não tem Todo outra mundo liga, fala né? isso, assim. É polêmico, mas é justamente por não ter nenhuma liga competitiva em outros países. Porque é um monopólio, vamos falar a verdade. A NFL é um monopólio. E o fato deles serem legais e querer expandir para outros países é justamente uma forma de você anular. Porque você pega a galera que é boa daqueles países e migra para tua liga. Então você vai no Brasil, pega o cara que é bom do FABR, você puxa o cara pra tua liga. Então você vai subdesenvolvendo as outras ligas. É mercado. Por isso que eu falo. É a visão de mercado americana. Pura. Mas eles estão... Maquiada de esporte. Mas que é muito legal. A gente gosta e a gente continua. Mas aparentemente, assim, sendo honesto, uma hora o mundo tá mudando. Uma hora vai ter que abrir o mercado. Porque eu duvido que outro país não vai querer começar a fazer o futebol americano. Eu acho que, por exemplo, se a gente começar... se a gente tiver efetivamente o futebol americano numa Olimpíada, por exemplo, aí a coisa muda de figura. Mas é um esporte muito violento pra eles colocarem nas Olimpíadas. Ah, irmão, já teve tanto esporte violento. Ah, o rugby. O rugby é olímpico? Agora você me deixou na dúvida. Eu tenho a impressão que sim, mas não, eu tô o com... boxe é olímpico? Então, se o boxe é olímpico, já refutei você. Eles não colocam um monte de esporte porque acham que... Pô, tem esgrima, tem uns caras com... Pô. Tá, mas aí tem um monte de... Esgrima é o esporte mais seguro que existe, velho. É verdade. Não tem nada. Tipo nada assim, contra esgrima. Mas aí você vai botar um esporte de 4 horas, entendeu? Tá ligado? Exatamente. Uma Olimpíada que acontece em 2 meses. Verdade. Tem essa também. Só se você pegar, sei lá, tipo, um time de cada país, fizer só uns 10 joguinhos e... Um time de cada país tem que ser, né? Porque no caso é uma Olimpíada. Alguma coisa eles Puta, é verdade. Mas tem Nossa, esse desculpa. preconceito. Nossa, vou me retirar dessa. É a terceira vez que você me refuta aqui. Desculpa. Porque é um jogo... O time tá acostumado, a gente tá acostumado a ser refutado. Um time de cada país, lógico, é de cada país mesmo. Mas é uma Olimpíada, no caso. Eu acho que esse é o objetivo da Olimpíada. Caralho, pô. Não é um mundial de só Olimpíadas. Dani, é um prazer enorme falar com você, sério. Eu nunca achei que um jogo com uma bola que não é redonda ia ser tão legal. E ainda é tanto assunto também. E ainda é tanto assunto e tem tanta peculiaridade que a gente, assim, a gente nem imagina, né? É muito diferente, é muito legal. Ai, caramba. Cara, vamos falar a verdade. Homem adora esporte que imita a guerra, né? Mano, as pancadas... Quanto mais porrada tiver, melhor. A gente gosta. E quando você entende da estratégia, aí você fica mais doido, entendeu? É muito legal. E a gente gosta de estratégia, né, velho? Não tem jeito, mano. Você pode ser um zero pra jogar xadrez, que é estratégia, mas se você vê um jogo que tem que fazer um pouquinho de pensante ali, você quer. Tipo, o futebol americano é uma batalha naval com pique-bandeira e porradaria. Exatamente. Demais. É uma batalha naval sem o navio. Vou começar a acompanhar mais. Eu sinceramente não acompanho, eu só acompanho futebol hoje em dia, mas eu vou começar a acompanhar mais porque é bem legal. Ontem eu tava vendo um filme de futebol americano, que é a história do Walker. Era um cara que ele saiu da faculdade, ele não conseguiu entrar direto. E ele chegou a trabalhar em mercado e o caramba. E ele foi 2 vezes MVP do Super Bowl. Esqueci o nome dele. Mas isso é tipo assim, fatos verídicos? Fatos verídicos, cara. Fatos verídicos. Nem ela sabia. Agora até eu tô na dúvida. Ele jogou no Rams. No Rams, Los Angeles Rams. E ele ganhou 2 vezes o MVP. Pô, brabo. História de superação. Mérito porque, assim, por mais que você não seja draftado, você pode ser contratado. Isso daí. Tem isso também? Tem. Não é uma obrigatoriedade. Porque ele jogou na faculdade, só que ele tinha uma falha lá que o treinador achava que era uma falha, que ele não conseguia se manter no pocket. Ele saía. E aí ele não jogou muito pouco, ele jogou só a última temporada que ele tava na faculdade. Não se qualificou o suficiente pra ir pro draft. E aí quando chamaram ele, era muito longe, ele resolveu ficar com a mulher. É uma história incrível, assistam, tá na HBO. Qual que é o nome do filme? The Underdogs, um negócio assim. Era alguma coisa do Underdogs. Eu vou dar uma pesquisada. É bem legal. Vou sair daqui com vontade de assistir isso. Nossa, muito legal. Dani, e antes da gente finalizar o programa, você quer passar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo? Né? Lógico. Deixar as redes para quem quiser acompanhar, quem quiser saber mais sobre NFL, né? @GirlPowerNFL no Twitter e no Instagram. Tem o podcast também, o Pink Zone Podcast, no Spotify. E, cara, assim, o objetivo é gostar do esporte, passar o que eu gosto pra vocês, entendeu? E da mesma forma que eu comecei tendo essa dificuldade, tipo, mas não tô entendendo nada, é legal explicar. Então, quanto mais a gente explicar, mais as pessoas conseguem ver que é um esporte muito legal. Não é resumido em porradaria só. É uma porradaria com um objetivo. Porradaria estratégica. Uma porradaria estratégica. Do latim, estratégia, né? Então, isso eu acho que é o mais legal. E fazer o esporte crescer no país, pra gente que cria o conteúdo
poder assistir um jogo aqui, sabe? Então, isso eu acho que é o mais legal. O esporte é um negócio que salva muita gente. Então, quanto mais esporte você tiver difundido num país como a gente tem, né, de proporções continentais e com todos os problemas que a gente tem, eu acho que é a melhor coisa. Então, mano, futebol americano é muito legal. Então, se você não assistiu, assista. Se você não entende, procura alguém que entenda. Não precisa ser eu, pode ser eu, melhor. Tem que ser ela, se ela deu Paulo, tem que ser. Mas procura alguém, tenta assistir com essa pessoa. Entendeu? Vai perguntando pra essa pessoa por que isso, por que aquilo. Eu fiz minha mãe gostar, ela tem 68 anos, então assim. Existe a possibilidade de qualquer um gostar. Se sua mãe gostou... Todo mundo gosta. Quando você entende, você gosta. Deixa suas redes sociais, onde que as pessoas podem te achar pra poder assistir você e tudo mais. Não, já falou agora, mas o YouTube, por exemplo, que você tinha dito que você tava fazendo uma rádio. O YouTube agora tá desativado, é só o podcast mesmo. Ah, é só o podcast. Só o Ah, é podcast. que você tinha comentado comigo que tinha uma rádio que você participou. Aí, no caso, é a Kickoff Radio. Aí você pode acompanhar no YouTube e no Twitter também, o pessoal anuncia. Eles fazem narração de outros esportes também. Tá vendo? Eu não tava tão louco assim, pô. Mas aí só em setembro, tá? Se quiser ouvir meus comentários, só em setembro. Só em setembro, gente. Bom, Dani, muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço, gente. Foi maravilhoso esse episódio. Maravilhoso. Tem muita mais coisa pra falar. Sem dúvida. Cara, a gente sentaria aqui e falaria ficar mais 4 3 horas aqui. Dava pra ficar o jogo inteiro, passando um jogo aqui, a gente conversando. Galera, se vocês gostam de jogo que tenha, né, estratégia, magia, que, né? E muita pancadaria. Muita pancadaria. Exatamente, cara. Esqueçam Star Wars. Aqui é Super Bowl, aqui é NFL. Tem que ser esse tipo de jogo que você tem que assistir. Vocês vão gostar. O Pedrão assistiu um filme ontem, já tá, assim, feliz da vida, né? É, muito bom. Vale muito a pena. A Dani aqui explicou muito bem. Acompanhe ela nas redes sociais, claro. Não esqueçam também de seguir a Mover em todas as redes sociais. A gente vai deixar na descrição, claro. E óbvio, né, galera? Deixem o like, se inscrevam aqui no YouTube, comentem para gerar engajamento com a gente, para receberem também mais, né? Ative o sininho para receberem mais episódios conosco. E claro, muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Obrigadão. Dani, demais. Obrigado.